da Uniodonto Goiana. Sintam-se abraçados, sintam-se reverenciados. Para mim é uma honra muito grande poder estar conduzindo a live pela primeira vez e uma honra muito maior poder representar o nosso presidente, Dr. Fábio Araújo, que por motivos pessoais não pôde comparecer. Gostaria de dar duas informações. Os participantes receberão um link de confirmação de presença através do chat. O preenchimento desse link é de extrema importância, porque vai possibilitar o recebimento do certificado, que será enviado pela OQS via e-mail. Por último, no final da palestra, será disponibilizado um link para que o cooperado possa fazer a sua avaliação. Essa avaliação, para nós, é fundamental para que a gente possa, cada vez mais, buscar essa melhoria contínua dos nossos eventos, principalmente esses eventos de educação e de formação técnico-profissional. Doutor, nosso palestrante hoje, ele dispensa qualquer tipo de apresentação. Ele já está presente nos últimos 4 anos junto, praticamente lançou conosco esse projeto Uniocina, e esse palestrante é o Dr. Plínio Augusto Reis Tomás. Dr. Plínio é um cirurgião dentista, mestre em biodontologia, MBA em Informação e Empreendedorismo, especialista em marketing, especialista em administração hospitalar, especialista em saúde pública e em macroeconomia, e gestão do relacionamento ao cliente, Propline Innovation, coordenador do MBA em gestão de clínicas da Unifazam, diretor e consultor sênior do Grupo Tomás, ocupou cargos executivos em operadoras de plano de saúde, é autor de 7 livros, coautor de outros 4 e mais de 180 artigos não científicos publicados. É um dos maiores estudiosos sobre o comportamento de compra e saúde, em experiência do cliente em saúde da América Latina. Desejo a todos uma excelente palestra. Dr. Plínio, a palavra está com o senhor. Obrigado, Fernando. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de a gente estar aqui junto mais uma vez, né, Fernando? E pena que o Fábio não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas sempre um grande prazer. Eu tenho a certeza que a gente vai conseguir hoje fazer uma provocação de novo aí dos colegas da classe, né, para que a gente possa ter pensamentos diferentes, né, com relação a esse assunto que a gente vai tratar hoje, que é a questão de finanças, né? Eu estou fungando um pouquinho aqui porque meu nariz começou a sangrar tem uns 5 minutos e não está parando direito aqui, então é por isso que eu estou meio assim, tá bom? Não estranhe não, até a hora que eu tiver certeza que ele parou de vez. Eu não sei por que cargas d'água, ele começou a sangrar aqui do nada, aí, vou até ver isso aí depois, mas enfim. Vamos lá então, acho que a gente pode começar esse nosso papo de hoje aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Só me diga aí se já está certinho, já apareceu direitinho aí. Tá, né? Então tá bom, deixa eu só ver se a tela aqui vai para cima. Ficou um negócio de compartilhamento da tela, ficou no meio da tela aqui. Será que ele não sobe isso? Agora subiu. Pronto. Beleza. Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre gestão de custos, né? Quando a gente começou essa conversa, né? E fui chamado para este desafio, ah, nós começamos a conversar de qual seria a temática que a gente ia trabalhar. E a informação que eu tive na ocasião, então, foi o seguinte: olha, nós temos conversado com os cooperados e tal, feito um levantamento das maiores necessidades, e uma das coisas que as pessoas mais nos pedem, né, esta foi a orientação, foi com relação a como lidar com essa questão de custo, com essa questão da construção do lucro, do controle maior específico com relação a isso. Então, o que eu acabei entendendo e preparando para a gente trabalhar aqui é exatamente um caminho de possibilidades para que a gente possa ver isso de uma forma diferente. Então, eu vou falar de conceitos importantíssimos,
por exemplo, as definições dos tipos de custo, como é que a gente chega na composição do entendimento de um lucro, erros que a gente faz na administração financeira. Então, eu vou focar nesse lado aí, tá bom? E aí, vou ficar também à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Vou só fazer uma rápida apresentação minha aqui, embora o Fernando já me apresentou, né? Mas eu só quero contar a historinha de que eu sou de São Paulo e assim que eu me formei, em 90, isso entrega um pouquinho a idade, mas tá bom. É, Naquela época era muito comum, mais do que hoje, a gente se formava e montava o consultório direto, né? Hoje em dia, o pessoal que está se formando agora já não tem tanto essa intencionalidade. Então, montei o consultório, só que eu já fui trabalhar imediatamente na prefeitura. O negócio aconteceu quase que imediatamente, prefeitura de Guarulhos, aqui da Grande São Paulo. E aí o que aconteceu, de uma forma muito resumida, mas o que aconteceu foi que, em pouquíssimo tempo, eu comecei a fazer parte da administração. Uma longa história que não vem ao caso agora eu me alongar muito nela, mas eu comecei a fazer parte do processo todo administrativo ali, e aquilo foi crescendo, fui gostando, e aí eu comecei a fazer mais cursos, fui ficando em tempo integral lá na prefeitura, na área de gestão, o negócio foi, enfim, longa história, mas quando eu vi, eu já estava mergulhado nessa coisa da gestão. Comecei no serviço público e depois fui para o setor privado. No setor privado eu comecei exatamente por uma operadora, um convênio, uma operadora que é uma autogestão, a Fundação CESP, foi muito legal. Eu entrei lá para ser dentista auditor, fiquei como auditor acho que menos de 8 meses, acho que deu 7 meses. Já me acharam lá e começaram a me propor um caminho ali maior, e eu comecei a ser coordenador, depois gerente, diretor, depois diretor da associação, da Brasp, que virou a Unidas hoje, né? Eu fui diretor técnico de lá, coordenava as pesquisas de informação do Brasil inteiro das empresas de autogestão. Enfim, então essa minha passagem aí, da minha história, ela me colocou parte do tempo como dentista, parte do tempo como gestor geral de sistemas de saúde, parte como auditor, parte como executivo de operadoras de empresas, enfim. Então, isso deu para ver um pouco de cada lado dessa história, né? Porque eu já militei em todos os lados da história, né? E às vezes os players têm, às vezes, visões levemente diferentes, né? Então, o que eu acabei desenvolvendo ao longo da minha trajetória, da minha vida profissional, foi exatamente essa possibilidade de fazer essas pontes, né? Juntar uma coisa com a outra. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre meio que o resultado de tudo isso que a gente viveu ao longo desse tempo aí, né? Para me apresentar um pouquinho mais de modo mais pessoal, eu vou dizer que essa coisinha verde ali, ó, tá? Não é o Goiás, mas já me acompanha durante algum tempo, né? Neste momento estamos numa boa fase, né? Nem sempre foi assim, mas tá, enfim. Sou um guitarrista por vocação, ou diria por mania, talvez. Quando eu tinha cabelo era mais gostoso tocar rock and roll, agora hoje em dia é mais difícil, mas a gente brinca assim mesmo. Um grande apreciador de vinho, eu faço viagens para conhecer vinhos, a gente estuda vinho, leio sobre vinho, sou meio que, né, um enófilo, não um enólogo, mas um enófilo. E a minha filha, agora ela seguiu esse caminho do pai, e agora ela é sommelier, tem uma filha sommelier fazendo enologia e tal, tá crescendo bastante aí. Curto Beatles, sou mágico amador também, hoje não vou fazer mágica não, faço parte do grupo chamado Mágicos Solidários, a gente faz mágica em hospitais, tipo Doutores de Alegria, sabe? A gente faz mágicas. E sou um cristão por absoluta convicção pessoal. Então, isso é só para conhecer um pouquinho de mim. Essa é a minha família, minha esposa que é médica, pediatra, a minha filha sommelier é a mãe da minha netinha lindinha, que é a Lelê, a Helena. Minha outra filha também trabalha comigo na administração, fez marketing e administração. Na verdade, ela fez administração, depois fez marketing. E meus dois genros, o Caio e o Samuel. Isso é a nossa família. Faço um pequeno jabazinho aqui para sugerir que vocês, é gratuito, que vocês acompanhem o meu. Eu tenho um podcast já na sexta temporada, é o sexto ano de conteúdo do podcast Consultório Empresa. Procura aí no Spotify, onde você quiser, na sua plataforma, né, de áudio preferido. E tem um conteúdo magnífico lá, bastante grande mesmo, muita coisa boa.
Dito isso, vamos lá. Eu quero começar dizendo que a gente tem essa questão que prende muita gente. Quando um colega me procura, hoje, agora há pouco, inclusive, estava conversando com uma colega de Mato Grosso. Quando as pessoas me procuram, elas costumam me contar praticamente a mesma história. Praticamente a mesma história. Tá? Então, assim, chega uma hora que eu começo a ouvir a história, ela é a mesma, e a sequência é a mesma que chega a ser até curioso, né? Porque é como se já soubesse o próximo passo. E a maioria das pessoas conta o seguinte, né? Que ela está lá nessa rotina de trabalhar para ficar ganhando dinheiro, e esse dinheiro ele consegue só pagar as contas, e olhe lá, aí já fica sem dinheiro de novo, vai trabalhar mais, e ganha um pouquinho mais, e paga a conta, e não sai disso. Fica nisso, fica nisso, fica nisso, e aí vai dando um estresse, né? Porque a pessoa não consegue mais. é, ela não sente que está produzindo, que está crescendo. Então, muitos colegas estão vivendo isso no Brasil. Uma coisa que é importante falar a respeito da minha empresa, né? O Fernando até mencionou que eu sou uma das pessoas que mais estuda comportamento de compra em saúde na América Latina. Eu tenho uma premiação disso até. Então, eu estudo pessoas, como é que os pacientes e quais os critérios que eles usam para escolher um dentista, um médico e tal. Eu gosto muito desse assunto, é uma das coisas que eu mais estudo mesmo, né? E eu sou um maníaco por número, então eu fico monitorando o mercado. Tanto é que eu publico, se vocês quiserem, procura na internet, tem gratuito, ou eu mando para vocês. Eu publico anualmente um material chamado Indicadores Tomás, com os números da odontologia do ano anterior. Então, sempre em janeiro, máximo em fevereiro, eu publico esse material. Então, a gente vai sentindo o que está acontecendo. Então, eu vejo isso, que os colegas estão cada vez mais com essa situação de estar, usar um termo mais nordestino, mas que funciona bem, arrochando cada vez mais, né? Então, a pessoa começa a trabalhar mais, eu estou vendo isso na prática, estou vendo números, estou monitorando, e vejo as pessoas me falando isso também. E o que está acontecendo está aumentando a carga horária de trabalho, estão trabalhando mais em algumas situações, mas nem por isso estão ganhando mais, nem por isso. Estão trabalhando mais para conseguir a mesma coisa. Então, ou seja, é uma corrida dos ratos, né? É aquela situação que eu falei agora há pouco lá. Então, o que a gente tem que fazer para começar a mudar essa história? O assunto de hoje, que a gente vai falar de números, de custos e tal, é a essência disso, né? Mas qual que é o fundamento? O fundamento é esse slide que eu coloquei para vocês, que o consultório é uma empresa. Então, não precisa ser pessoa jurídica para isso. No conceito, um consultório é uma empresa. Se o consultório é uma empresa, significa que eu, como dentista, eu tinha a opção de ser um dentista e trabalhar em algum lugar com as habilidades que eu tinha como dentista, eu tenho como dentista, mas eu optei por montar um negócio, eu optei por empreender, ser um empresário, né? Então, quando eu montei o consultório, eu me tornei um empresário. Eu preciso encarar o consultório como uma empresa, eu preciso me portar como empresário para fazer o negócio dar certo. Achar que a solução de um bom consultório está na minha capacidade clínica é um mito. Tem um livro bacana sobre isso que explica isso em detalhes, chama O Mito do Empreendedor. É um mito. A gente achar que é isso que faz a diferença. Não. Eu ser bom tecnicamente é a minha obrigação. É como se eu fosse vender para você essa caneta e eu fosse usar o argumento. Olha, vou te contar uma coisa importante dessa caneta. Você não acredita, ela escreve. Olha, e ela escreve bom, viu? Olha, tem que ver que bonito que ela escreve. Né? A pessoa do outro lado fala assim, "Ah", né? O que você está falando? Né? É óbvio que ela escreve, né? Se ela não escrevesse, eu não ia querer. É exatamente assim que as pessoas, lembra que eu estudo comportamento de compra, é assim que as pessoas, que a população entendem quando o dentista está falando, olha, mas eu sou bacana, eu tenho especialização, eu sou muito bom, eu atendo com carinho, é sua obrigação. Tenta ser estúpido para você ver se vai dar certo. Então, você ser bacana, você ser bom, você ser educado, eu trato com carinho, né? Quando eu pergunto o diferencial para os colegas, eu falo, qual é o seu diferencial? Não, eu tenho especialização, mas eu sou muito bom e eu trato os pacientes com muito carinho. Tem que ver, eles falam até que comigo é diferente. Vou te contar que você não faz mais que sua obrigação, porque a população acha que isso é igual escrever, entendeu? Assim, a caneta escrever. Não faz sentido você achar que isso é diferencial. Não é. Então, o diferencial vai ser outra coisa. O que eu quero dizer com isso? O consultório é uma empresa e eu preciso entender que os elementos empresariais é que vão me fazer
avançar. Não são necessariamente os elementos clínicos. Os elementos clínicos, se forem ruins, estou perdido. Mas se eles forem bons, é só a minha obrigação. Faz sentido? Não é isso que faz a diferença. Por exemplo, um mecânico. Você pegar um mecânico ruim, o que vai acontecer com aquela mecânica? Vai quebrar. Então, tem um mecânico bom. Agora, só porque ele é bom mecânico ele vai dar certo? Não. Olha o exemplo que eu sempre uso essa imagem. Alguns de vocês até já viram essa imagem usar, eu fazer esse comentário. Gente, tá difícil, né? É, Eu falo o seguinte, todo bom pizzaiolo, só porque o cara é bom de fazer pizza, se ele abrir a pizzaria, ele vai ter um sucesso? Não, não é verdade. Então não basta a pessoa ser bom de fazer a pizzaria que ele vai dar certo como bom dono de pizzaria. O chefe Jacan, por exemplo, acho que todos vocês conhecem, já ouviram falar, lembra do MasterChef, né? Já viram o MasterChef. Então, o chefe Jacan já faliu 4 vezes, 4 restaurantes. Por quê? Ser bom cozinheiro não o torna bom dono de restaurante. Você acha mesmo que seu amigo, sua amiga que é boa cozinheira, bom cozinheiro, se montar um restaurante vai ser um sucesso só porque é bom? De verdade você acha isso? De verdade você acha que um advogado só por ser bom ele vai ser sucesso? Tem certeza? Sabe que você nunca viu um dentista que é bonzinho, mas você fala, poxa, tem muita gente maior que ele e esse cara tá bombando. Você nunca viu, não? Viu, né? Viu? Você não viu gente, né? Que é boazinha, mas está bombando, e gente que é maravilhosa, não tá? Então, o que que isso tem que mostrar para você? Que ser dentista é uma coisa, ser dono do consultório, ser empresário é outra. Esse é o ponto de partida da nossa conversa. Tá certo? Eu preciso pensar e agir empresarialmente. Somente quando eu começar a pensar empresarialmente, ter um comportamento adequado a isso, um comportamento de que eu sou um empresário cuidando do meu negócio, somente quando eu fizer isso é que as coisas vão começar de fato a andar. Então, tem praticamente 30 anos que eu faço consultoria, que eu ajudo colegas. A minha empresa fez 22 anos, mas eu já fazia isso antes. É, é fácil de afirmar, é claro de afirmar isso, entendeu? Que enquanto eu não mudar essa chave, não virar uma chave, um botão que eu tenho na cabeça, enquanto eu não virar essa chavinha e entender que o consultório é uma empresa que eu preciso, né, agir ter esse comportamento, a coisa não vai funcionar mais. Funcionou no passado, mas hoje em dia a probabilidade é quase nenhuma. Então, o que faz o, o, o link de o que é uma empresa? Já parou para pensar? E aqui a gente começa um dos problemas, porque dentistas têm tanta dificuldade com isso. Porque quando a gente começa a falar de lucro, por exemplo, começa a usar essas palavras, dentistas ficam, né, médicos, profissionais de saúde ficam assim, nossa, mas será que pode falar de lucro? Meu Deus, que feio, não pode, né? Eu acho que eu vou apanhar, não pode falar de lucro. Claro que pode. Porque assim, se um paciente chega para você e fala, doutor, você faz canal? Faço, né? Ah, que bom. E quanto custa? Custa tanto, dá para parcelar em 3 e tal. Como é que chama isso? Venda. Então não pode falar de venda? Pode. Isso chama venda. Você pode enfeitar o que você quiser o pavão, mas isso chama venda. Então você fez uma negociação, fez uma venda, né? E aí quando você vai ter o seu consultório funcionando no final de um mês, você quer que você tenha prejuízo? Você quer tirar dinheiro do bolso? É isso? Não. Você quer que tenha o quê? Que a diferença entre o que entrou e o que saiu seja positiva, né? Ou não? Estou errado. E o nome disso? Lucro. Então a gente tem que parar com as manias de ter dificuldade com algumas palavrinhas. A gente não pode falar de venda, não pode falar de lucro. Claro que pode. Deve, na verdade. Essas crenças estranhas que a gente tem, né, esses medinhos, é que dificultam a gente entender a verdade. Na verdade é que a odontologia não é um negócio, de jeito nenhum, mas o consultório é. Ok? É bem importante a gente entender. O consultório é uma empresa. Quando eu vou ser um dentista, eu costumo dizer e brincar que eu preciso de duas habilidades: habilidade de cabeça e de mão. Eu tenho que pensar clinicamente e capaz de executar isso com maestria. Ser um excelente dentista, um artista ali e um cientista na cabeça, né? Eu penso como um cientista e ajo como um artista. Esse é o dentista na minha visão, né? São essas grandes habilidades. Mas são essas habilidades que alguém precisa para ser o dono da pizzaria? Para ser o dono do consultório? Não. O dono do consultório tem que ter de gestão de pessoas, o dono do consultório tem que entender de tributação, o dono do consultório tem que entender, né, o dono da empresa, consultório, tem que entender de marketing, tem que ter liderança, tem que ter de motivação de pessoas, organização,
e um monte de coisa, né? Contratos e por aí vai. Então, esse pensamento empresarial é o que faz toda a diferença. Ou eu passo a pensar empresarialmente e agir de modo empresarial, ou eu sempre vou ficar nesse amadorismo, né, eterno. Então, a nossa conversa, pessoal, colegas, a nossa conversa ela precisa desse papo reto e franco que a gente está falando aqui antes, né? O consultório é uma empresa, né? Tá bom, o consultório é uma empresa, então tem que pensar empresarialmente. E a base da base, da base da base, o núcleo central do que é uma empresa, é que a empresa ela precisa ter lucro para viver. Se uma empresa, né? E o consultório é uma empresa, se uma empresa não dá lucro, ela fecha. Não faz sentido, né? O lucro, então, é a diferença entre o que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro em um determinado período, por exemplo, num mês. Então, eu vejo pessoas por aí na internet falando que você tem que ter um faturamento de XK, né, não sei quantos mil e tal. Cara, isso é bobagem, né? Porque, assim, se eu tenho um faturamento de 100 mil reais, né, mas eu tenho um custo total de 95, eu estou ganhando 5 mil reais. Eu prefiro ter 70 mil de faturamento e talvez 50 de custo. Eu tenho 20 para pôr no bolso. Entende? É uma bobagem enorme ficar falando de faturamento. É uma bobagem. O que eu tenho que entender como empresário, então, é que eu tenho que fazer a minha empresa se perpetuar, eu tenho que fazer o crescimento do meu negócio aqui, e isso a gente faz com o lucro e não com o faturamento. Está entendendo? Princípio básico da nossa conversa hoje. Nosso papo não é gestão de custos. Então a gente tem que ter esse papo básico para a gente entender. O seu consultório é uma empresa e a sua empresa visa lucro. Ah, mas visa lucro. Senão seria uma ONG. E mesmo ONG, se não tiver um lucro próprio de alguma coisa, uma empresa sem fins lucrativos, ela não tem a finalidade de enriquecer. Mas se ela não tiver lucro, ela precisa de dinheiro externo. Sempre tem que ter uma mantenedora. Você quer ser mantenedor de um consultório? Que ele fica sempre negativo pondo dinheiro? Não. Então vamos entender que você tem um consultório, o consultório é uma empresa e toda empresa visa lucro. Com essa premissa, a gente consegue avançar. Fechou? Podemos avançar? Então, vamos lá. Então, por que que é importante esse tal do lucro, né? Por que que lucro é importante? Porque o lucro é o que faz a empresa permanecer viva. Se a sua empresa começa, uma empresa qualquer, imagina que você montou uma loja de roupa, montou uma pizzaria, um restaurante, qualquer coisa. Se a sua empresa que você montar começa a não dar lucro, começa a dar prejuízo um mês, dois, ou três, ou quatro, ou cinco, 10, você vai ficar quanto tempo com aquela empresa ali, bancando ela? Você não vai ficar muito tempo, tá certo? Então, então, o lucro é o que faz a empresa permanecer viva, é o que faz a sua empresa subsistir ao longo do tempo, né? Perseverar, né? Além disso, é o lucro que faz com que você tenha aquele lugar para você poder atender, para fazer uma odontologia que você quer, do seu jeito, do seu estilo, né? Então, para você, eu costumo dizer assim, para você realizar a sua missão de fazer a diferença na vida das pessoas, é importante que ele dê lucro, porque senão você não consegue reinvestir em equipamento, você não moderniza, você não investe em você mesmo. Então, é fundamental, é básico do básico, mas a gente tem que falar isso. É fundamental, então, a gente ter esta visão, né, que a gente precisa ter lucro sempre. E também o lucro é o que gera emprego, lucro gera imposto, certo? Se a empresa está dando lucro, ela vai crescendo, precisa contratar mais uma pessoa, mais duas, mais três. Vocês sabiam que hoje a imensa maioria dos empregos no Brasil, na verdade, mais de 80%, são de pequenas empresas? O brasileiro, em geral, trabalha em pequenas empresas, né? Então, o que que gera emprego no Brasil, né? E no mundo, na verdade, são as microempresas, pequenas empresas. Então, imagina que você tem uma clínica que já está empregando três, quatro, cinco, seis pessoas. Não é bacana? Ou será que você quer ficar trabalhando sozinho a vida inteira com uma pessoa só? Eu tenho certeza que você quer crescer. Talvez você não queira ficar gigante, mas um pouco você quer. Então, isso também faz com que a gente ajude a sociedade. Aliás, tem alguns livros que hoje já falam que eu chamo de capitalismo, capitalismo 2.0, né? E o novo capitalismo, na verdade, ele é a essência de que a gente precisa ter mais pessoas, de alguma forma, empreendendo, porque assim a gente gera emprego, assim que a gente multiplica a sociedade. Portanto, é um dever nosso apoiar o empreendedorismo de pequenos negócios. Esse é um conceito que está se falando muito hoje em dia. Ok? Vamos lá, então. Então, o fato é esse. Ou sua empresa dá lucro, ela deixa de existir. Fim.
Simples assim, né? Então, lucro, a gente já combinou aqui que é uma boa coisa, é importante, e que é quase que um dever, é quase que uma obrigação nossa, né, fazer o consultório ser lucrativo. Mas se a gente olhar de um modo, então, maior, e antes da gente aprofundar nessa questão de lucro, eu quero só dizer que como é que eu ensino geralmente os meus mentorados, nas minhas mentorias, quando eu tenho grupos de mentoria, eu ensino geralmente o seguinte, ó, que embora o foco do negócio é lucro, eu preciso pensar como empresário de uma forma um pouquinho maior. Então eu falo que o meu objetivo como empresário, o seu objetivo como empresário é maximizar o lucro, é o que a gente acabou de falar, mas não é só isso. Maximizar o lucro é potencializar esse lucro que eu consigo ter, mas é também maximizar a satisfação do cliente. Conseguir fazer com que eu tenha clientes mais satisfeitos, que eu resolvi o problema. Eu fui aquela, sabe, a última solução, já procurou outras pessoas, mas quando chegou em mim, aqui ele tem um profissional bom, ele tem solução bacana. Então, meu objetivo como empresário, dono de um consultório, é fazer com que não só que o consultório tenha o lucro, que é o objetivo final de qualquer empresa, mas na essência da missão do meu negócio é satisfazer o cliente, fazer com que tenha resultados. Então é minha meta de vida. Conquistar a minha liberdade, e a minha liberdade eu vou conseguir fazer no consultório dar lucro, certo? A minha liberdade, como é que você conquista a sua liberdade? As pessoas me falam assim, Plínio, você sabe, né? Dentista não pode tirar férias. Eu falo, não sei não, cara. Eu sempre consegui tirar, por quê? Porque quando você começa a entender a gestão, você sabe o que é provisão, você guarda a coisa. Mas como é que eu vou fazer provisão se eu não tenho lucro? Então eu tenho que ter lucro, tirar uma parte, fazer a provisão para minhas férias e conseguir tirar sem problema nenhum. Então, fazer uma boa gestão te dá liberdade. Acho que vocês não estão vendo, mas está escrito aqui em cima, aqui, ó. Eu tenho uma plaquinha aqui em cima escrito Gestão Liberta. Depois eu mostro para vocês. Está aqui em cima. Eu fico vendo isso o dia inteiro aqui. O seu objetivo como empresário, então, é aprender a atrair cliente certo de modo contínuo, né? Porque é isso que vai fazer a sua empresa funcionar, contribuir com a sociedade, com aquilo que você faz, com a sua expertise, e desenvolver a sua equipe, desenvolver pessoas, treinar outras pessoas, criar novos líderes, deixar com que outras pessoas cresçam profissionalmente com a sua ajuda. É assim que eu penso, tá, gente? Então, essa é a minha visão. É assim que eu falo para os meus mentorados, que assim, o seu objetivo como dono de um negócio não é só atender, arrumar dente. Olha o que você tem que fazer também. Percebe que a outra habilidade, a habilidade de dentística, de periodontia, de endodontia, é a parte clínica. Mas eu, como dono de um consultório, eu também vou ter que aprender a lidar com lucro, tenho que aprender a satisfazer o cliente de uma forma ampla, porque não basta ser um bom fazedor de restauração se eu sou, sei lá, mão pesada, por exemplo. Então, satisfação do cliente tem a ver com o cafezinho, com o estacionamento, com a experiência, tem tudo a ver com vários outros elementos. Tá bom? Então, o objetivo dessa fala minha aqui, desse slide, é para dizer que a gente tem que cuidar de todas essas coisas aqui, tá? De uma forma importante, uma forma concentrada. E aí, a gente começa a entrar no nosso assunto propriamente dito, porque isso aqui foi a nossa introdução, né? Já que nós vamos falar de gestão de custo, vamos falar do lucro, agora que a gente já combinou que o consultório é uma empresa, então você é um empresário. E você tem uma empresa, que é o seu consultório, e toda empresa tem que dar lucro. Você já entendeu por quê, já está convencido que precisa gerar lucro. Agora a gente começa a falar que tem uma questão importante aqui. E os dentistas, quando começam a chegar nessa fase de ter lucro, acham que o lucro da empresa é dele. Meu consultório é meu, pessoa física. Cara, não. Significa que você não está entendendo o jogo ainda. Se você montar uma pizzaria, você tem um dinheiro que é da pizzaria, tem um dinheiro que é seu. Mas a pizzaria é minha, não importa. Aquele dinheiro é da pizzaria. Então, quando eu montei o meu consultório, eu tenho que enriquecer o consultório. Grava essa frase, escreve aí. Se tiver com um caderninho, escreve a seguinte frase: a empresa enriquece primeiro. Sabe o que significa isso? Que eu tenho que fazer a minha empresa ter caixa, ela ficar gorda. A minha empresa, presta atenção, você investiu um dinheiro, montou seu consultório, reformou, montou o consultório. Presta atenção no tio Plínio. Sabe o que deveria ser a sua vida como dentista? Nunca mais, nunca mais você deveria colocar dinheiro na clínica. Mas, Plínio, se você quiser comprar um laser, nunca mais. O que ia ser isso? A clínica, o consultório é que vai comprar o laser. Quem vai comprar o Aitero? A clínica.
consultório, não é você. Quem é que vai fazer a reforma? O consultório, a clínica, não é você. Quem é que vai comprar o espaço do lado e a gente vai expandir? A clínica, o consultório. Quem é que vai fazer o investimento? Você entendeu já o que eu estou querendo dizer? Esta é a visão do empresário. Então, o empresário tem que fazer o seguinte: eu tenho que fazer com que a empresa dê lucro, para que com este lucro, com a minha empresa sendo rica, ela consiga fazer essas coisas, ela se multiplica, ela cresce, ela vai comprando coisas, né? Eu tenho vários amigos e clientes em Goiânia, por exemplo, que já fizeram essa lição de casa. Então, a clínica dele, a clínica não é a pessoa, tá? No dentista. Eu não vou mencionar o nome porque eu não pedi essa permissão, então não sei se eu poderia. Mas a clínica tem imóveis. A clínica comprou onde estava alugado, comprou o imóvel vizinho. O imóvel vizinho está alugado para outras pessoas. Tem clínica que tem apartamentos comprados e alugados, para você ter uma ideia. Minha esposa é médica pediatra. A clínica que ela tem com uma sócia aqui em Guarulhos, é uma das maiores clínicas de pediatria de Guarulhos, a clínica dela é em Guarulhos, a clínica dela tinha dinheiro de tal maneira que eles compraram um andar de baixo, né? Então eles tinham a clínica dela ficava num prédio alugado, né? O andar ali era alugado, e aí apareceu, eles estavam no terceiro andar, se não me engano, aí o primeiro andar ofereceram para comprar. A clínica comprou sem dificuldade, para você ter uma ideia. Olha que bacana. A clínica comprou, não foi ela. Então, minha esposa não tirou dinheiro do bolso, nem a sócia. É assim que funciona a coisa. Essa é a visão que o empresário tem que ter. Tá bom? Então, vamos entender que o lucro que a empresa dá é dela empresa. Ah, Plínio, mas qual que é a vantagem de ter lucro e eu ficar pobre e a empresa rica? A empresa enriquece primeiro, depois você. Se a sua empresa já está conseguindo ter esse nível de ter dinheiro, a sua empresa tem reserva, porque vai que acontece um negócio do tipo pandemia. Acho que é improvável acontecer uma pandemia um dia na humanidade, né? Uhum. Olha o que aconteceu. Então, vai que acontece alguma coisa que a gente tem que ficar 1, 2, 3, 4, 6 meses, um ano sem trabalhar por alguma razão, seja qual for. Imagina o que acontece. Então, eu preciso ter reserva. Eu quem? A empresa. O seu consultório tem que ter reserva para essas coisas. O seu consultório tem que ter dinheiro para as oportunidades. E você vai viver daquilo. Então, assim que a sua empresa atingir um determinado patamar, ela começa a enriquecer, ela continua enriquecendo de uma forma mais lenta, e aí você começa a enriquecer de uma forma mais rápida. Se você inverter e ficar tirando todo o lucro da empresa desde o começo, isso é um péssimo hábito. Sua empresa sempre vai ter problema e você sempre vai ter que colocar dinheiro no bolso. Se você não trabalha, você não consegue gerar. Se teve um mês ruim, você põe dinheiro do bolso. A empresa nunca tem capital de giro, não tem reserva. Então, isso é uma péssima mania, é um vício muito ruim. Então, o que você precisa fazer? É entender que o seu papel como empresário é maximizar seus lucros e fazer com que isso tenha uma reserva na sua empresa. Fechou, pessoal? É isso. Então, vamos adotando conceitos. Estou falando conceitos muito importantes aqui que vão fazer enorme diferença para você se você aplicar, tá bom? Eu, de verdade, tenho uma experiência grande ver gente mudando completamente seus resultados só com esse tipo de prática aqui, tá? Entendendo que eu tenho que separar uma parte desse lucro e fazendo com que minha empresa vá enriquecendo, enriquecendo e enriquecendo. Tudo bem até aqui? Não sei se alguém quer já ir fazendo alguma pergunta ou a gente deixa para o final. Acho que deixa para o final, né? Provavelmente, se tiver alguma pergunta, vai deixando aí no chat. Eu acho que no final alguém me fala. Mas vamos lá, vai escrevendo as suas perguntas aí que depois a gente conversa. Vamos para um próximo tópico, então, importantíssimo disso, que tem a ver com o que eu acabei de falar, que é a separação das contas. Significa isso? Significa que as pessoas erram muito, os dentistas, os colegas erram muito, porque não enxergando o consultório como uma empresa, não entendendo que o lucro da empresa não é dele, começa a misturar tudo. Então, aquele dinheiro que está entrando, ele já usa o mesmo dinheiro para pagar a escola dos filhos, né? Aí entra um outro dinheiro, ele paga a ração do cachorro. Aí vai virando uma salada. Já teve várias vezes que as pessoas me procuraram para consultoria, inclusive, dizendo que o consultório estava muito ruim, que o consultório estava deficitário e tal. Eu fui ver, não estava não. O consultório, inclusive, tinha um faturamento bom, acima da média, tinha um custo abaixo da média, portanto, estava uma lucratividade acima da média,
tá? Tô dando de vários casos desses já. Só que a pessoa estourava o próprio consultório. Então, a clínica tinha um consultório zero reserva financeira e a pessoa custava mais do que o consultório tinha condição de bancar. Conclusão, tanto esse colega quanto o consultório, ambos um cheque especial. Por quê? Porque não faz o básico. O básico do básico é separar as contas. Tá? É como se fosse o seguinte: você tem um emprego, esse emprego te paga R$ 10.000. Só que você gasta 15, 16, 18 todo mês. O que vai acontecer? É óbvio. Então, assim, se seu consultório só te dá 10, não gaste 18. Né? Ah, mas como é que eu vou fazer? Adapta a sua vida. Ou, enquanto isso, trabalha para o seu consultório te dar um lucro maior. Mas, gente, se eu tenho um emprego de R$ 6.000, eu tenho que viver com R$ 6.000, mano. É o que eu tenho, tá? Então, é isso que precisa ser feito. Para ensinar esse negócio de separar as contas, eu vou usar esse exemplo como se a gente tivesse duas caixinhas. Imagina que você tem lá uma caixinha de sapato, né? Duas caixinhas. E uma delas é a caixinha ali do consultório, né? Então, o que significa isso? Eu tenho esta conta, então imagina assim que eu peguei uma... Opa, volta. Eu tenho então uma caixa, eu abri essa caixinha lá e coloquei... Eu comecei o consultório hoje, tá? Coloquei lá R$ 20.000. Aí começa o mês. Aí eu vendi um tratamento, entrou R$ 200, fiquei com 20.200. Aí eu paguei a conta de água, aí saiu mais 100, saiu 200, saiu 300, saiu isso, entrou aquilo, entrou 1.000, saiu... Entende? Vai entrando e vai saindo, vai entrando e vai saindo, vai entrando e vai saindo ao longo do mês, né? Aquele valor que eu comecei, que tinha 20.000, chama capital de giro. Por quê? Porque mesmo se eu tivesse que pagar todas as contas antes de começar a entrar algum dinheiro naquele mês, eu nunca ia ficar com a caixa vazia. Nunca ia entrar no cheque especial, entendeu? Tá, então tinha lá 20.000 e comecei. Naquele mês a conta foi para baixo, foi para cima e tal. Quando terminar o mês, quanto tem que ter? Sei lá, R$ 20.001, 20.001, 20.100, 21, 22, 25, 30.000. Eu quero que tenha mais de 20, certo? Se eu tenho mais de 20 é porque eu consegui gerar lucro naquele mês. É isso. Então, o que eu começo a colocar como objetivo é que eu tenha 21, 22, 23, 30, 40, enfim, que eu vá multiplicando o valor que está naquela caixa. Você consegue perceber com clareza essa minha afirmação? Acho que ela não é difícil de se entender. Tudo que entrou e que saiu do consultório, você vai anotar. E no final tem que saber se aquele número está acima ou está abaixo. Né? Não é tão difícil assim, acho, de entender o que eu estou falando. Mas você consegue perceber que isso só é possível, essa anotação, só é possível essa conclusão se as contas estão separadas? Como é que você ia saber exatamente isso se a mesma conta, o mesmo jeito, tanto a conta física lá no banco, enfim, né, quanto a caixa de sapato aqui, não importa. Se eu estivesse misturando as contas, estivesse marcando tudo junto, como é que eu vou ver esse resultado? Eu não sei o que eu tirar para mim, né, o que é do consultório, eu não sei ver. O consultório está indo bem? Não sei. Eu não sei. Então, básico do básico do básico é separar as contas, né? Porque a minha conta pessoal, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho que entender quanto eu custo, né? Eu tenho a minha outra caixa. Como é que a gente faz, então? Na prática, eu começo a fazer as minhas continhas e vejo quanto eu vou custar, quanto eu posso gastar, na verdade, quanto que o consultório pode me pagar. É como se você fosse negociar com o seu patrão, e o patrão é você mesmo, e fala, ô chefe, você olha para o espelho e fala assim, ô chefe, eu queria negociar aqui um saláriozinho, então, o que nós vamos combinar aqui? Vamos combinar 8.000, 8.000, será que dá, não dá? Entendeu? Parece meio esquizofrênico, mas tem que ser assim. Você negocia com você mesmo e fala, bom, é com 8.000. Então, esse 8.000 em algum momento no mês, pode ser uma vez por semana, uma vez no mês, não interessa. Você vai pegar aquela caixinha consultório, tira o dinheiro da caixinha consultório e põe na caixinha pessoal. Aquele é o seu salário e ali é que está a conta da ração do seu cachorro, do colégio do filho, da gasolina do seu carro, seja lá o que mais que você for fazer, que seja pessoal, as suas viagens, a sua liberdade vai estar lá. Ok? Então, mesmo você tirando a sua parte pessoal daquilo que você precisa para viver, etc., né? Este valor tem que estar compatível com o valor que o seu consultório pode dar, e mesmo fazendo isso, o consultório tem que ter 21, 20, ou seja, tem que ter lucro. Percebeu? Então, o consultório tem que ter lucro para que com este excedente todo ele consiga te dar uma parte e ainda assim continuar tendo lucro. Mesmo te pagando, ele precisa ter lucro. O business precisa ter lucro. O negócio
Você, é o próximo slide aqui até, já vou mostrar, mas a gente tem que separar os papéis. Então vamos emendar uma coisa com a outra agora. O que significa separar os papéis? Uma coisa é o dono, a outra coisa é o executor. Então, quando você é o executor, né, quando você é o dentista, você tem que ganhar como dentista. Vamos pensar assim. Pensa assim comigo, ó. Acompanha o raciocínio. Onde todo mundo erra. Todo mundo, todo mundo. Se você montar uma pizzaria, tá? Você é dentista. Você montou uma pizzaria. Vamos supor que você tem um sócio, para ficar pior a coisa aqui. Aí os dois montaram uma pizzaria, né? De verdade, seja sincero, você que vai fazer pizza? Acho que não, né? E é você que vai entregar? Você coloca a pizza na moto lá e vai lá entregar a motinha? Você que vai ser o motoboy? Duvido. Você que vai ficar no caixa? Duvido. No telefone? Não. O que vocês vão fazer? Vocês vão contratar o pizzaiolo, vai contratar o entregador, não é? Então, dono do negócio. Eu contrato as pessoas, né? Vou arrumar cliente para esse meu negócio, vai vender e no final vai sobrar o lucro. Você e seu sócio, como dono do negócio, donos do negócio, ganham como? Do lucro. Presta atenção. Os donos têm que ganhar do lucro. Quem entendeu que tem um negócio, faz o negócio dar lucro, porque é graças a esse lucro que eu consigo ter o meu dinheiro. Dono ganha do lucro. Vou repetir. Dono de um negócio, dono de uma empresa ganha do lucro. Ok? Nada tem a ver com execução. Nada. Nada. Dono ganha do lucro. Se o seu negócio, você separou as contas, ele não dá lucro, você pagando a mão de obra não dá lucro, seu negócio está errado. Agora vamos fazer o outro papel. Qual é o outro papel? É da mão de obra. Então, o pizzaiolo, ele ganha do lucro? Não, o pizzaiolo ganha salário. Ele ganha salário. Pode ter uma comissão, mas é salário. Então tá, ele vive com o salário dele. E a pessoa que fica lá no caixa ganha salário. E o motoboy, né? Comissão, salário, não importa. Vamos chamar aqui de salário, tá certo? Uma comissão por produção, não importa. Mas ele ganha aquela produção. Não tem nada a ver com o lucro, ele ganha de outra fonte, pela produção. Então, a sua empresa chamada consultório tem que te dar uma remuneração como dono. E é essa remuneração do lucro como dono que tem que te dar liberdade. Fechou? Para que isso funcione, você tem que contratar o seu pizzaiolo, entende a nossa metáfora? Você tem que contratar um dentista para atender para você, você tem que contratar essa mão de obra. É como se você fosse naquela pizzaria e você fala pro seu sócio da pizzaria, fala assim, o João, seguinte, cara, eu estou meio apertado aqui, vamos fazer o seguinte, vamos demitir o Carlinhos, que é o nosso pizzaiolo, e vou eu. Eu fiz um curso na internet de, de pizzaiolo, eu aprendi a abrir massa e tal, eu tô bom nisso aqui, eu gosto disso aqui, eu amo fazer pizza, gosto, estou precisando de uma grana. Quanto que a gente está pagando pro Carlinhos lá, que é o nosso pizzaiolo? Ah, nós estamos pagando 5 mil. Vamos então, posso ser eu o pizzaiolo? Pode. Presta atenção. Nesse momento, eu sou um dos sócios, mas eu resolvi, eu combinei com o meu sócio que ali eu vou ser executor. Então, agora naquela nova configuração dessa minha empresa, a nossa empresa vai pagar a mão de obra. Por uma coincidência, aquela pessoa que é executora, que é mão de obra, também é sócio. Então, aquela pessoa, eu pego o dinheirinho aqui, pago ela pela produção, ok? Mesmo pagando a produção, o que eu falei antes? Que a minha empresa tem que dar lucro. E de quem é o lucro? Meu e do meu outro sócio, que também é pizzaiolo. Entenderam? Não misture as coisas. É aqui que dá briga entre sócios. Quem produz ganha pela produção. Se produziu mais, ganha mais. Produziu menos, ganha menos. Isso é ser produção. A outra coisa é ser dono. Dono ganha do lucro. Fim. Dono ganha do lucro. Fim. Lembra desse meu exemplo? Ah, montamos uma pizzaria. Você vai ser pizzaiolo? Não. Lembra que você tem que ganhar do lucro. Qualquer negócio que você montar que não seja sua área, você vai ganhar do lucro. Agora, a produção ganha quem produziu. Então, separe os papéis. Você precisa, então, remunerar os seus dentistas ali, mesmo se o dentista for só um, você. A sua empresa tem que pagar você como dentista, vai combinar com você um valor, vai pagar você como dentista, e a empresa precisa enriquecer. Isto é o que faz a diferença.
Percebeu? Então, você já entendeu que constrói uma empresa, que precisa dar lucro, entendeu que preciso separar as contas, e agora eu estou entendendo que quando eu separo os papéis, poxa, as coisas começam a entender, eu começo a entender melhor. Agora eu estou construindo com vocês uma imagem, um trabalho, um raciocínio. É isso que vocês precisam fazer. E não é tão difícil assim como parece, ou como parecia antes. Espero que agora esteja soando mais fácil. Então eu tenho que separar os papéis. Onde eu estou errando, Plínio? Estou errando que eu estou misturando os papéis. Provavelmente é aí que você está errando. Misturando conta e misturando os papéis. Olha, minha experiência como consultor é essa. Né? Sócios brigando é porque misturaram os papéis. Não, mas o cara faz pé, eu faço, não interessa. Imagina que o cara tem um pizzaiolo e o abridor de massa, e o outro cara que troca a lenha. Não interessa. Entendeu? Não interessa. É mão de obra. Quando é mão de obra, paga mão de obra. Como dono, eu ganho como dono. Se eu misturar, não, mas o cara pronto, já misturou conceito, não faz sentido. É uma coincidência ser a mesma pessoa. Não pode misturar os papéis. Tá certo? Se, por exemplo, tem dois sócios lá, um sócio pério e o outro é endo, né? E aí tá dando esse conflito, só imagina. Então foi o seguinte, nem eu mais faço pério, nem você mais endo. Vamos contratar duas pessoas? Vamos. Como é que a gente tem que ganhar? Do lucro. Nós somos sócios, temos que ganhar do lucro. Se a gente está ganhando ali também é porque a gente achou que é legal a gente pagar alguém, a gente não ia pagar a doutora Mariana. Então, paga para você. Você paga para o Serginho, que é meu sócio aqui. Simples assim. Separe os papéis. É fundamental para a vida saudável sua e principalmente se você tiver sócios. Tá bom? Dito isso, vamos avançar. Deixa eu ver que horas são. Tá bom. Vamos avançar então. Vou falar sobre esse negócio chamado o caminho do lucro. O que é o caminho do lucro? Agora você já está entendendo mais e mais essa nossa conversa. Você já separou os números? Como você separou os números, só a empresa, não está misturado mais a sua vida pessoal, a gente consegue fazer essa construção. Vamos entender aqui. O que é lucro? Né? Para entender esse tal do caminho do lucro, e é libertador entender essas coisas. Vamos entender como é que se compõe um lucro, né? E eu acho que não é tão difícil de entender que lucro é receita menos despesa. Ou seja, o que entrou menos o que saiu. Tá bom? Só que para a gente entender isso aqui, preciso explicar uma coisinha que gera tanta confusão e é tão simples. Gente, receita é o que entrou, não é o que vai entrar. Despesa é o que saiu, não é o que vai sair. Mas como assim, Plínio? Então, se eu vendi hoje um tratamento de 10 mil reais, eu vendi hoje, apertei a mão do paciente, 10 mil reais, vamos fazer? Vamos, maravilha, né? 10 mil reais, ele vai parcelar em 5 vezes. Então, entrou 10 mil? Não, criatura, entrou 2. Se eu vou parcelar 10 mil reais em 5 vezes, entrou 2 mil. Então, qual foi a receita desse mês? 2. 2 mil. E o resto entrou? Não entrou, o resto é venda. Se você atendeu pela Uniodonto e tal, aí você mandou a fatura, entra no mesmo dia? Bom, eu não sei como vocês fazem aqui, mas eu acho que não. Então, uma coisa é quando eu gero o direito àquela receita. Quando eu fiz uma venda, eu gerei o direito a receber aquilo em algum momento do que eu combinei com o meu paciente. Quando eu vou atender lá a operadora, os pacientes da cooperativa, da Uniodonto, eu vou gerar o direito de receber que veio um pouquinho mais para frente. Quando o dinheiro caiu na minha conta, aí eu recebi, aí ele virou receita. Quando o paciente me pagou, virou receita. Enquanto isso é promessa. Promessa porque, para esse efeito de lucro, eu ignoro. Ele não existe. Ele não aconteceu ainda. Então, presta atenção. Receita é o que de fato entrou. Não é o que eu vendi. É o que entrou. E despesa é o que de fato saiu. Tá? Quer ver outro exemplo de receita clássico que muita gente erra? O paciente hoje te passa no cartão de crédito 3 mil reais. Vai parcelar? Ou não que não vai parcelar? Crédito, 3 mil reais. Se você não fez nenhuma bobagem, daqui a pouco a gente vai falar dessa bobagem, de fazer antecipação de cartão, se passar o cartão de crédito agora, você vai receber daqui a 30 dias. Então, eu passei cartão de crédito, receita. Não, não é receita. Sua receita vai ser daqui a 30 dias. Ali vai ter a receita. Por enquanto, só tive um direito A. Não tive essa receita. Então, o lucro é o que de fato entrou, menos o que saiu. Tranquilo? Não é tão difícil de entender que lucro é, né? E, Plínio, e se a despesa for maior que a receita? Isso pode chamar ou lucro negativo, que é o nome certo, ou prejuízo, tá?
mas também é conhecido no mundo contábil como lucro negativo. Muito bem. Então, o lucro vai ser sempre receita menos despesa e o que der é isso aí. Agora, o caminho do lucro é como é que a gente entende o que é a receita? Como que ela se compõe? Vamos entender. A gente entendeu como se compõe o lucro. Vamos entender agora como é que compõe a receita. Presta atenção nessa formuletinha que eu pus aí para você. Receita é quantidade de clientes vezes quantidade de vendas vezes ticket médio. Muito estranho? Parece. Vamos lá. Vou ajudar você aqui. Então, como que eu vou aumentar a receita? Plínio, como é que eu aumento minha receita? Não, vamos pensar. Então, tem três formas. Uma delas é aumentar a quantidade de clientes que eu tenho. Não é? Concorda comigo? Eu quero aumentar a receita. O que que eu posso fazer? Opção um, eu posso aumentar a quantidade de clientes. Se eu começo a ter mais clientes, eu vou aumentar a receita, supostamente, né? Se todas as demais variáveis, agora vamos melhorar essa frase, se todas as variáveis se mantiverem e eu aumentar a quantidade de clientes comprando as mesmas coisas, fazendo o mesmo tipo de busca, sim, eu aumento a receita, porque eu tenho mais clientes. É como se eu tivesse a minha pizzaria, e aí comecei a ter mais pessoas comprando pizza, tá? Então, mais clientes, beleza. Segunda opção, quantidade de vendas. Agora, você imagina que eu tenho, então, para minha pizzaria, eu tenho 100 clientes já que compram pizza, né? Só que agora, no mês, ao invés de um cliente comprar uma pizza, cada cliente está comprando duas pizzas. Ele está comprando três pizzas. Ele está aumentando a quantidade de vezes que ele compra pizza. Entendeu? Então, vamos voltar para o nosso consultório. Eu posso aumentar a quantidade de clientes? Posso, mas uma alternativa é eu ter a mesma quantidade de clientes, só que esses clientes começam a fazer mais coisas. O cliente volta. Imagina o seu cliente voltando. Olha que maravilha. Então, a gente trabalha muito isso nas mentorias de fazer o cliente voltar. Como é que a gente fideliza o cliente, né? Então, eu ter essa visão de fazer com que o cliente vá voltar, a gente fala que vai subir a escada, né? Vai continuar comprando mais serviços, vai fazer serviços mais complexos, vai acreditando e confiando mais e vai ficando comigo. E uma terceira opção, que mais ou menos se mistura com essa segunda, é aumentar o ticket médio, que é o valor médio de cada compra. Então, no nosso exemplo tosco de pizza, aqui estou usando, sei lá por que eu estou falando, é como se agora as pessoas, ao invés de comprar só, ela comprava uma pizza, né? Agora ela vai comprar pizza com um refrigerante, uma pizza mais uma pizza doce, por exemplo, sei lá. Então, eu posso aumentar a quantidade de clientes, posso aumentar a quantidade de itens que a pessoa compra, eu posso aumentar o valor médio. Para aumentar o ticket médio, eu posso aumentar também por outros caminhos. Eu posso aumentar o ticket médio, por exemplo, aumentando o preço. Então, vamos falar assim para você entender melhor? Eu posso aumentar. Então, acho que desse jeito talvez fique melhor para você entender. Ou você vende para mais pessoas, ou você vai fazer com que cada pessoa compre mais, ou você vai aumentar o preço. Correto? O que a gente faz na vida real? Adivinhe? As três coisas. Um pouco de cada uma conforme cabe. O serviço A, eu vou conseguir mais clientes, então eu posso, às vezes, até abaixar o preço, diminui a minha margem, mas eu vou vender em maior volume. Então, eu vou pensar em estratégia. Aquele serviço, eu abaixo o preço para vender volume, porque quem compra isso, compra aquele outro. Quem compra isso, compra aquilo. Sabe quem faz isso? Essa mesma filosofia? Supermercado, por exemplo. Eu falo assim, tem uma promoção aqui de macarrão. Por quê? Quem compra macarrão no supermercado, compra molho. E aí o preço do molho fica lá R$ 1 mais caro, você nem percebe, compra no final, vai dar no mesmo. Então, eu posso usar esse tipo de estratégia. Por outro lado, eu posso ter um outro serviço, um outro, né, outra serviço do meu cardápio de serviço com o meu cliente, com o meu paciente, que eu vou cobrar mais caro. Ó, este aqui eu vou cobrar mais caro. Por quê? Porque eu sou mais raro nisso aqui, então eu vou cobrar mais caro. Este outro eu aumento a quantidade de vendas. Esse aqui eu aumento o preço. Eu diminuo a quantidade de vendas, mas o que eu fizer, eu vou ter uma margem maior. Então, esta lógica, eu tenho que fazer item por item, tenho que começar a pensar. E eu também tenho que pensar, quando eu falo em ticket médio, em ver as pessoas que estão comigo, o que mais ela poderia ter feito? Geralmente ela não fez outra coisa porque eu não ofereci. Se eu tivesse oferecido, ela tinha feito.
Então, é sempre importante a gente oferecer algo mais, e vai aumentando assim o ticket médio. E as despesas, por sua vez, o que são as despesas? Os custos fixos, mais o custo variável, que é na proporção do cliente. Então, o custo fixo, se tiver mais cliente ou menos cliente, não muda quase nada. Os custos fixos não mudam. O custo fixo não vai mudar grande coisa. Muda, mas aí muda muito pouco. Você gasta mais energia elétrica, mais luz e tal, que é custo fixo, mas grande coisa. Agora, o custo variável é aquele custo do material, né, que a gente já vai falar disso. Então, se eu tiver mais cliente, vai aumentar. Então, tudo bem. Então, o que acontece com as minhas despesas? O custo fixo eu não quero que aumente muito, né? E o custo variável, ele vai aumentar. Não tem como, né? Ele vai aumentar porque eu vou ter, se eu tenho um maior volume de clientes, ele vai acabar aumentando. Por isso que é importante eu estar de olho, eu como gestor, de olho no lucro e não no faturamento. Porque se eu não cuidar disso, eu sou capaz de fazer alguma estratégia que aumente a minha receita, né? Por exemplo, meu faturamento, mas faço com que a despesa fique maior do que ele, acaba tendo prejuízo. Então, se eu fizer um investimento muito alto, por exemplo, em propaganda, eu consigo mais clientes e mais receita? Consigo, porém, com prejuízo. Tem muita gente ensinando por aí na internet, tá, gente? Cuidado com isso. Tá bom? Então, assim, conseguir 100 mil de faturamento dá para conseguir, primo? Com sinceridade, fácil. Só que, a que preço? Às vezes você gastando 110, 120, você consegue. Mas tem gente ensinando uns negócios malucos por aí. Tá? Cuidado com isso. Ok? Então, qual é o caminho do lucro, então? Quantidade de clientes, mas não é a única. Quantidade de vendas, mas também não é a única. Aumentar preço escalonado em cada uma delas. Controlar ou ver meus custos fixos, o que consigo controlar ou talvez reduzir. E o custo variável não, porque eu quero que aumente mesmo. Porque quanto mais eu produzir, mais ele vai aumentar. Porque ele é variável. Ok? Então, eu preciso ter isso em mente para poder ter os controles certos. E olha aqui como esse slide te dá mais possibilidades. Às vezes a gente acha que é só ter mais clientes. Não, às vezes não é só ter mais clientes. É o cliente que eu já tenho que eu vou trazer de volta para ele fazer mais alguma coisa. A sua base de cliente, tem cliente meu de consultoria que o cliente tem, o dentista, por exemplo, tem lá uma base de 4, 5 mil pacientes cadastrados que fizeram tratamento efetivo. Isso é um tesouro, isso é uma mina de ouro. Se você imagina você tem lá 5 mil clientes, você fizer uma ação bem feitinha, conseguir trazer 5% dessas pessoas, cara, já são 250 clientes que vão fazer uma coisa com você. Imagina o resultado disso. Então, dá para fazer isso? Claro que dá. Deve ser feito. Você tem que manter o seu cliente com você. Então, entender o caminho do lucro te dá essa liberdade. Isso é a gestão. É você entender, eu tenho um negócio, eu preciso fazer o negócio dar lucro. Como é que eu faço? Eu olho para isso e começo a pensar nas alternativas que eu tenho para que estão no meu controle. Eu posso mexer nessas coisas aqui. E assim eu começo a avançar nessa direção. Fechou? Toma uma aguinha. Vamos então aprofundar isso, falar dos tipos de custo. Já comecei a entrar um pouquinho em fixo e variável. Vamos aprofundar um pouquinho mais esta conversa aqui, então. Os custos, basicamente, de uma forma muito simples, são divididos em fixos e variáveis. E todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo. É incrível isso, né? Eu já vi gente até ensinando errado. Mas vamos lá, vamos entender esse troço aqui. Ah, esse é um negócio que dá tanta confusão, a gente tem que puxar a orelha o tempo inteiro. Mas vamos lá. O custo fixo pode ser ordinário, pode ser investimento, pode ser custos eventuais, os variáveis têm vários tipos. Eu vou, nos próximos slides agora, explicar um por um. Mas então, vamos começar a conversa dizendo que tem dois tipos básicos. Ou ele é fixo ou ele é variável, tá bom? Vamos entender que tudo começa com isso. Ou ele é fixo e variável. Se a gente entender este conceito e essa divisão do que é fixo e variável, o resto fica moleza. Então, presta atenção, que agora eu vou começar a desvendar esse mistério para você aqui. Vamos lá. Eu vou começar com os custos variáveis. Um custo variável é aquele, presta atenção no que eu vou falar aqui, tá? Depois você vê, presta atenção no slide, presta atenção em mim. Ouve, presta atenção. Um custo variável é aquele custo cuja origem dele, né? Ele é exatamente na proporção da produção ou venda, ok? Do zero ao infinito. O que significa isso? Vamos imaginar que eu estou fabricando, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Sei lá, o que é isso aqui? Própolis. Ah, então tá.
Eu vou fabricar isso aqui. Então, quando eu fabrico esse negocinho, eu gasto para fazer isso vidro, eu gasto borracha, eu gasto plástico, eu gasto uma coisa interna, eu gasto etiqueta, eu gasto, né, gasto umas coisas que estão aqui para fazer esse produto, né? O principal é o que está dentro. Pois bem, então, quando vamos falar diferente assim, ó. Se eu faço um desse aqui, eu gasto, vamos imaginar que isso aqui tenha 10 gramas de vidro. Não sei se vidro se fala em gramas, mas enfim, só para você entender. Eu gasto uma etiqueta, 10 gramas de vidro, 3 gramas de plástico e 5 gramas de borracha, entendeu? É isso. Então, vamos falar do vidro. Vidro, então eu gasto 10 gramas de vidro? É, para fazer um. Então, se eu fizer dois, vai ser 20? Exato. E se eu fizer três, vai ser 30? Exato. Se eu fizer 100, vai ser... Exato, entendeu? Vidro é uma coisa que eu vou gastar do zero. Se eu fizer zero desses, esse mês não produzir, quanto eu gasto de vidro? A origem da conta? Zero. Então, eu não gasto. Então, vai zero, vai ser um, vai ser dois, vai ser 10, vai ser 50, 1 bilhão, na exata proporção do que eu produzi. Ok? Borracha, mesma coisa, o plástico, mesma coisa, entendeu? Ou seja, é aquele item que vai na minha, na minha execução. A origem da conta. Eu estou falando a origem porque pode ser que eu comprei o vidro, paguei à vista o material que eu vou usar no ano inteiro, mas eu não produzi esse mês, entende? É igual você com material odontológico. Já percebeu que isso aqui é material odontológico, né? Material odontológico. Então, não importa como que você está pagando a dental, não importa. Importa que luva, máscara, anestésico, resina, isto é custo variável. Ok? Por quê? Porque ele vai do zero ao infinito e aquela conta ela é na exata proporção da produção, né? Protético. Protético é um outro clássico, né? Se eu fiz uma dentadura, eu pago lá para o cara uma dentadura. Quanto você quer dentadura? R$ 100, tô aqui, né? Duas, 200, três, 300, quatro, 400, e vai. E se eu fiz zero? Zero. Entendeu? Tipicamente, produção. Aliás, deixa eu ensinar um negócio para vocês aqui bacana. Posso ensinar um negócio top, bacanésimo? Chama teste do ridículo. Tá bom? Vou ensinar para vocês o teste do ridículo. O que é o teste do ridículo? Se você está na dúvida se alguma conta é fixa ou variável, você vai fazer o teste do ridículo. Olha que bacana. O que é isso? Você vai pensar se aquela conta lá que você está na dúvida, se ela vai na exata proporção ou não, né? Então, quer ver? Você pensa assim, quer ver o protético? Olha como ele passa no teste. Então, se eu fizer um paciente, eu vou gastar sei lá, uma dentadura. Se for dois pacientes, é duas. Se for três, é três. Então é variável. Implante. Sabe que implante é variável, filho, ou fixo? Então vamos pensar? Se eu fizer um implante no paciente, eu gasto um pino. Se fizer dois, são três e três. É isso? É. Se fizer zero, é zero? É. Variável. Luva. Bom, eu vou usar um par. Aqui, gente, não, que não é. Ah, mas rasgou uma. Não, tá. Presta atenção, não é disso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando do conceito. Então, eu vou usar aqui um par de luvas, mas se for dois pacientes, são dois, três são três, zero é zero? É. Então, vai do zero ao infinito na proporção? É. Variável. Agora, vamos pensar, então, conta de água. Todo mundo essa. Conta de água é fixo ou variável? Hein, colegas? Fixo ou variável, água? Tá na dúvida? Pensa assim. Bom, então se eu atender um paciente, eu vou gastar o quê? R$ 50 de água. Se for dois, são R$ 100. Três é 150. Quatro é R$ 200. Assim? É assim? Claro que não. Então, se a sua sensação for, claro que não, que ridículo, é porque é fixo. Toda vez que a sua resposta for, credo, que ridículo, claro que não, é porque é fixo. Entendeu? A conta de água poderia ser zero? Não. Então, é fixo. Ah, Pedro, mas a conta varia. Nunca foi este conceito. Jamais foi esse conceito. A gente que deturpou, alguém que achou que era. Tá? Ele é variável porque ele varia na exata proporção da produção. Por isso tem esse nome. Ele é fixo porque é fixo ao negócio. Já vou explicar, tá bom? Então, não é porque a conta é fixa e não é porque a conta varia. Não é. A conta pode variar e ser fixa. E a conta pode ser fixa e ser variável. Por exemplo, comprei material, comprei implante. Um montão de implante, porque eu faço muito. E eu combinei assim com o meu fornecedor. Eu vou te pagar, sei lá, R$ 400 por mês de implante aqui. Você vai ficar me entregando implante todo mês. A conta ficou fixa, não ficou?
mas é um custo variável. Ele vai entrar na conta de custo variável. Por quê? Se eu fizer mais, eu produzo mais, se fizer menos, eu produzo menos. Ok? Não confunda. Então, se aquele item entra na conta que é na proporção da utilização. Então, olha, quais são, na prática? Está aqui, não precisa elocubrar. Eu ensinei o conceito, mas é material de consumo, protético, comissão de venda e produção, né? Produção. Então, assim, o dentista que trabalha para mim fez uma restauração, então eu pago uma restauração. Fez duas, pago duas. Fez quatro, pago quatro. Vai. Isso é variável, tipicamente variável. Não, Plínio, mas se o dentista trabalha, por exemplo, por diária, virou, aí começa a ter um comportamento já fixo. Salário, fixo. Porque não depende. Vou pagar um salário, se atendeu um, atendeu 10, está no mesmo, né? Porque é salário, entendeu? É isso. Então, imposto, comissão, protesto material, isso aí são os custos variáveis. E os fixos? Os fixos, vocês viram que tem algumas divisões, são do fixo ordinário, que é o fixo clássico, é aquele que não depende da produção. Ele não depende, tá? Então ele vai acontecer. Ele é um custo do negócio. Mesmo que ele aconteça a cada 5 anos. Mesmo que ele não importa. Mas ele é do negócio, tá certo? Ele é do negócio. Então, por exemplo, olha os exemplos aqui que a gente pode ver. Aluguel. Aluguel é fixo? É. Ah, é claro, não é fixo, porque a conta é fixa. Não é por esse motivo. Porque ele é do negócio e não tem nada a ver com a produção. Está na dúvida? Fala assim, bom, então se eu atender um paciente, eu pago um aluguel. Se eu atender dois pacientes, é dois aluguéis. Claro que não, porque é ridículo. Porque é fixo. Ou seja, ele não depende da quantidade de pacientes. Condomínio, depende da quantidade de pacientes na exata proporção do zero ao infinito. Não é que ele aumenta um pouquinho, tá? Salário e encargo trabalhista. Não depende da produção. Telefone. Ah, mas se tiver mais paciente, gasta mais. Não é esse o conceito. É na exata proporção do zero ao infinito? Se eu atender 100 pacientes, se eu atender 200 eu gasto o dobro? Não. Então, e se eu atender zero é zero? Não. Então, não é variável. Tá? Então, o telefone é fixo, internet fixo, energia elétrica fixo, água fixo, gás fixo, segurança, seguro, contador, nada tem a ver com produção, essas coisas. Taxa de vistoria, de laudo de sei lá o quê, de raio-x. Ah, professor, de vez em quando, não importa. É custo fixo, fixo ordinário, ou seja, ordinário significa rotineiro, é de ordem, tá? Ordinário significa que é normal, é padrão, é para ser assim. Faxina, assinatura de revista, assinatura de software, IPTU. IPTU é imposto, mas é imposto fixo. Ou está na dúvida? Você já sabe o que você vai fazer, né? Está na dúvida? O que você faz então? Então, se eu atender um paciente, é um IPTU. Dois pacientes, dois IPTU. Três é três. Claro que não, que é ridículo. Porque é fixo. Anuidade do conselho, imposto e taxa fixa, como a IPTU, repetir ali, SSQN, taxa de lixo, manutenção predial, manutenção de equipamento. Mas, Plínio, manutenção de equipamento de vez em quando. Não importa. Lembra? Não importa. Né? Manutenção de equipamento, limpeza de caixa d'água. Limpeza de caixa d'água, Plínio? Ué, não precisa limpar o caixa d'água? De quanto em quanto tempo? Uma vez por ano? Cada 6 meses? Qual que é a regra aí? Então, e aí quando você faz? Então é ordinário, ele faz parte do negócio, não é opção de não fazer, né? Deletização, por aí vai. Agora, limpeza de caixa d'água, está na dúvida? Não, mas acho que não é fixo, Plínio. Não é fixo. Ah, é? Então vamos fazer um teste. Então, se eu atender um paciente, faço uma limpeza de caixa d'água. Dois é duas limpezas de caixa d'água. Três é três. Não, que ridículo. É fixo. Deletização, manutenção de extintor de incêndio, material de escritório, material de limpeza. Mas material de limpeza, se vier mais paciente, eu gasto mais. Já não falamos isso? Então, para de pensar assim, ok? Não é porque eu gasto mais, gasto menos. Vai do zero ao infinito na exata proporção? Se sim, é variável. Se não é na exata proporção, se não pode ser zero, se não vai até a estratosfera, não é variável. Variáveis são só aqueles da lista anterior e fechou, tá bom? Agora tem esses outros que vão completar aqui, que é subdivisão do fixo. Mas vamos colocar eles separados, porque a gente precisa separar. Um custo eventual, presta atenção, custo eventual não é aquele que acontece de vez em quando. Assim como nome fixo e nome variável leva a gente ao erro, né? Custo fixo é aquele que é fixo, é que a conta sempre é errado esse conceito. Custo variável que é custo errado esse conceito, você já entendeu, espero que você vai gravar isso para a vida. Custo eventual, o nome também não significa que é aquele custo que é de vez em quando. Não é isso.
Cuidado com o nome que leva ao erro. O que chama custo eventual, porque é um custo de uma eventualidade, é o custo da desgraça, do infortúnio. O custo não é do negócio, não deveria ter acontecido, jamais. Por exemplo, a manutenção de equipamentos tem que acontecer? Tem. É para acontecer. É normal uma clínica ter 15, 20, 30 anos e nunca quebrar um equipamento? Não, não é. Então, é normal quebrar. É normal fazer limpeza de caixa d'água? Claro, tem que fazer. É normal fazer manutenção porque tá bom, o cano acho que está estourando? É normal. É normal. Tudo isso é custo fixo ordinário. O que é um custo eventual, então, Plínio? Um custo eventual é um ladrão entrou na clínica, arrombou as portas, estourou tudo, quebrou porta de vidro. Cara, e esse gasto aqui? Será que é fixo ou variável? Se você está na dúvida, você vai pensar assim: bom, será que é variável? Então, se eu atender um paciente, então um ladrão e quebra a porta de vidro. Se eu tiver dois pacientes, é dois ladrões e duas portas de vidro. Óbvio que não, né? Então, ele é um custo, ele não é variável, portanto, ele é fixo. Mas ele é fixo ordinário, o nome que a gente estava usando aqui é fixo ordinário. Ele é fixo ordinário não porque ele não é do negócio. Ele não é do negócio, não deveria acontecer. Tudo bem que algumas pessoas me falam assim: ah, Plínio, você não conhece meu bairro, porque aqui era normal acontecer. Eu sei disso, mas para efeito nosso conceitual, um custo eventual, então, é de uma eventualidade, de uma desgraça, de um infortúnio. Então, é enchente, né? Um motorista, deixa eu ver, acho que eu coloquei um slide aqui. Ó que eu brinquei aqui, ó. Gastos decorrentes de um motorista bêbado que bateu no muro da clínica. Entendeu? Não é para acontecer. Não é nem fixo nem variável, não é para acontecer. Então, pô, eu vou ter que consertar tudo isso aqui. Onde eu marco o pleno custo? Fixo ou variável? Nenhum dos dois, é um custo eventual. Arrombamento da clínica por assaltante, um raio que caiu e queimou um monte de coisa, enchente, vendaval, explosão, pegou fogo, essas coisas, estes gastos são todos custos eventuais, tá bom? Na sua planilha, vamos orar para que esse número seja zero a vida inteira, que você jamais tenha colocado nada aí, tá bom? Então, custo eventual, eu espero que seja zero para você. Mas por que eu estou ensinando isso aqui então, se é para ser zero e tal? Porque se ele acontecer, você não pode marcá-lo no seu controle como custo fixo, porque senão ele vai deturpar, você vai ter a impressão que o seu custo hora é super alto. Não, tá? Então ele não pode carregar o seu custo hora, que a gente faz o custo hora pegando o custo fixo e rateando pelo tempo. Então o custo eventual é separado. O custo eventual eu pago como? Com a reserva que eu tenho. Lembra da reserva que eu falei lá no começo? Eu vou falar mais para frente agora de novo. Que a empresa tem que enriquecer primeiro com a minha reserva, com o fôlego que eu tenho, que eu pago esse custo eventual. Não é com o dia a dia, tá? Não é com o dia a dia. Tá certo? E por fim, o investimento. Um investimento é quando eu decido melhorar. Eu vou fazer uma ampliação, uma melhoria do negócio. Eu quero comprar a sala do lado, vou trocar todos os móveis da sala de espera, vou comprar uma nova cadeira odontológica, vou comprar um Aitero, vou comprar sei lá o quê, vou comprar uma câmara intraoral. Isto é investimento, né? Um curso pode ser um investimento, a compra de equipamento, reforma para melhoria, não para manutenção. Manutenção, lembra? Se quebrou lá a sua fachada porque o motorista bêbado chegou, custo eventual. Se for porque está vazando, porque está feinho ali, vou só dar uma pintada, tal, isso é manutenção, isso é custo fixo ordinário. Se for melhoria, que eu quero transformar tudo e fazer uma reforma, aí ele é investimento. Uniforme, cursos, quando você fizer um curso em treinamento, tal, aí é investimento. Contratação de consultoria, mentoria, tudo isso é investimento. Aqui eu só fiz a observação que geralmente a assessoria é custo fixo, tá? É um pouquinho diferente a consultoria. Consultoria você faz, o consultor faz um trabalho para você, ou o mentor faz um trabalho com você e acabou. Então, isso é um investimento que você faz para ter esse retorno. Uma assessoria faz junto, um assessor faz com você. Então, assessoria contábil, assessoria jurídica. Seu contador é uma assessoria contábil, assessoria jurídica, que é, né, que você paga por mês, pro resto da vida. Então, é um custo fixo que você opta por ter, tá bom? Isso chama, como a gente trata a assessoria. Fechou? Acho que deu para entender, né? Então, temos esse custo aí também. Muito bem, vamos caminhando então aqui mais para o final, então. Vamos avançando aqui.
Eu trouxe para vocês aqui esse assunto que a gente vai chamar de ladrões do lucro, né? Então, já que a gente conseguiu produzir tudo isso, o que que me impede disso? Quais são as coisas que estão mais me dificultando de alcançar essas coisas que a gente falou até agora? Quais são esses ladrões do lucro, né? Então, por exemplo, vou listar para vocês. Isso aqui, gente, também é conhecido como custos invisíveis, tá? Esses ladrões do lucro aqui, a gente também chama de custo invisível. Um custo invisível, porque o custo visível é aquele que tem uma nota que você vai pagar, pagou para alguém, passou no banco e fez uma transferência, fez um Pix, pagou um boleto. Esse é um custo visível. Um custo invisível está saindo e você não percebe de onde. Você tem essa sensação que você fala, pô, eu trabalho para caramba e não estou vendo lucro, né? Você pode estar com vários custos invisíveis. Então vamos lá. O primeiro custo invisível que eu quero chamar a sua atenção aqui é desperdício. Então, o que é desperdício de tempo, por exemplo? É improdutividade. Exemplo, você fazer uma restauração em 2 horas. Uma restauração em 2 horas? Não, mas eu aprendi com o professor, no curso, não sei aonde. Legal, mas eu vou te falar, sendo consultor desses caras, esses caras, top, faz a restauração, na verdade, super rápido, tá? Mas para efeito de curso, ele faz aquela coisa toda, mas você precisa ter produtividade. Imagina a sua pizzaria, se você fizesse uma pizza a cada 3 horas, porque você fica pintando a pizza, você fica, né, fazendo massagem na pizza. Vai ganhar dinheiro com a pizzaria? Não, entendeu? Então você precisa entender que, como negócio, você precisa ter ritmo, você precisa fazer volume. Você precisa aproveitar, como dentista, faz uma anestesia e faz 2, 3 dentes do mesmo hemiarco. Não é sair correndo, é ser produtivo, é otimizar. Faz uma sessão, em vez de fazer sessões de meia hora, que é horrível, isso dá muito desperdício de tempo, faz uma sessão mais longa e faz 3 procedimentos, por exemplo, é melhor. Sobre produtividade, dá para a gente ficar horas conversando, se precisar a gente volta depois nas perguntas, eu falo mais sobre isso, mas desperdício de tempo destrói o seu lucro. Por quê? Porque você tem um custo hora, né? Aquele custo fixo. Quando a gente começa a entender quanto custa cada hora, é aquele custo fixo rateado pelo tempo vai dar quanto custa uma hora. Se eu fico 2 horas, eu estou gastando o dobro com aquele paciente. Você imagina? Você imagina que eu demorasse 12 horas para fazer um tubinho desse. Quanto vai custar isso aqui? Não faz sentido. Vai custar um preço que ninguém paga. Aí, tá? Então, um desperdício importante é o de tempo. Desperdício de material. Gente, o que tem de clínica que desperdiça material, que usa errado. É, usa errado pode ser o seguinte: você compra um monte porque é promoção, aí você compra aquele pacotão que vai ser mais barato e vai metade, 1/3 disso vai pro lixo porque venceu. Péssimo, cara. Então a gente não presta atenção, acha que está fazendo um bom negócio, na verdade está sendo um rombo, né? Está tendo um desperdício, né? Está comprando e jogando fora. Outro clássico de material é você ter como que eu vou chamar? De uso errado, assim, sei lá, material de moldagem. Aí você molda, pô, não ficou legal, deixa eu moldar de novo, não ficou legal, molda 5 vezes o paciente para ficar bacana. Começa a fazer a conta. Se você, toda a moldagem sua, você faz 3, 4 vezes para ficar bom, cara, faz um curso de moldagem. O que você está perdendo de dinheiro ali por não moldar bem é astronômico. Em um ano, vixe, em um ano dá uma grana forte. Então, entendeu? Isso é o custo invisível. Ó. O custo de desperdício você não vê, né? Mas tá voando. Você usa um pouquinho e joga fora o resto e por aí vai, né? E tem o desperdício de dinheiro. O desperdício de dinheiro é quando você investe errado, compra errado, tal, né? Investir errado também. Mas eu quero focar aqui no tempo e material que são mais importantes. O de dinheiro, a compra errada, eu falo depois, mais no final um pouquinho. Outro custo importante, que também é parecido com aquele, é o retrabalho. Gente, eu costumo dizer o seguinte, olha, quanto mais popular for a clínica, menos ela pode errar. E olha que interessante, o que eu vejo por aí? Olha que contrassenso. Quanto mais simples é a clínica, mais ela compra material barato, material ruim, né? E material ruim dá retrabalho, dá desperdício. E o retrabalho, imagina, eu vou gastar de novo mais uma hora de novo, vou gastar mais anestesia tudo de novo, vou gastar tudo de novo, porque aquele não ficou tão bom, porque quebrou, porque deu infiltração, porque não ficou legal, né? Não ficou bom, tem que refazer. Imagina.
Então, é como se isso aqui custasse tudo R$ 5 para fazer, mas eu tive que fazer de novo, então custou 10. E eu vendi por 8. Ao invés de eu ter custado 5, vendi por 8, ter aqueles 3 de lucro, não. Eu tive retrabalho, né? Então, ficou R$ 10, tive R$ 2 de prejuízo. É isso que muito dentista faz. Então, não se economiza com material, tá? Porque economizar com material só poderia economizar os caras fera. Eu brinco que só, tipo assim, o Baratieri pode economizar com material, entendeu? Paulo Cano pode economizar com material. Você não, entendeu? O que eu quero dizer com isso, você já está entendendo a ideia, é que se eu tenho ali uma margem baixa, eu tenho que trabalhar para ser otimizar, eu tenho que ser excelente, eu tenho que aprender a ser excelente na primeira vez. Então, um custo que você talvez não veja é o custo do retrabalho. Então, presta atenção o quanto você está tendo retrabalho na sua clínica, porque isso está custando um montão e você não está percebendo. Centralizar a atividade. Cara, centralizar a atividade é custo. Por quê? Porque quanto custa a sua mão de obra lá com o paciente? Quanto custa? Quanto você pagaria para a sua mão de obra lá? Você está custando, né? Agora, eu tiro a sua mão de obra de lá para você fazer o quê? Controle de estoque de papel higiênico, para você ficar conferindo sei lá o quê, para fazer. Então, funções operacionais administrativas, bota alguém para fazer, cara. Para de centralizar, para com isso. A sua mão de obra é cara. Então, além de você não perceber que você está perdendo isso, você vicia a sua equipe e não fazer nada, até que, porque você vai fazer mesmo, você não deixa ninguém fazer. Então, tá? Cuidado, para com isso, descentraliza, não fica centrando as funções em você, que isso sai caro para você, tá? Só fazer um parênteses. O tempo que você para, que você não produz lá como paciente, mas que você dedica para fazer gestão, que é decisão, gestão, anota aí. Gestão é decisão de caminho, é pensar em estratégia. Esse dinheiro você pode parar de clinicar fácil. Para 1 hora por dia, 2 por dia. Eu recomendo para os meus clientes, meus mentorados, tal, um período por semana, né? Então, pega um período na semana e vai dedicar para a gestão, que é para pensar no negócio. Esse tempo esse é um período que você vai não trabalhar, volta para você multiplicado por N. Agora, para fazer administração de coisícula, controlinho bobinho, não. Então, quando você para de produzir, é para fazer gestão, que é pensar estrategicamente. Se você para de produzir, para produzir, por exemplo, preencher planilha, essas coisas alguém precisa fazer, mas coloca alguém mais barato para fazer isso do que você. Tá bom? Deu para entender? Outra coisa que você erra muito, né, é isso aqui. É precificação, é um custo invisível. Então, ladrão do lucro. O que é o ladrão do lucro? Precificação errada, né? Por quê? Porque não conhece a estrutura de custo, não sabe quanto custa o negócio. Se eu não sei quanto custa, se eu não sei que isso aqui custa 5, como é que eu precifico? Olhando para o coleguinha, entendeu? E se eu cobrar 4? Se eu cobrar 6? Se eu cobrar... Eu não sei. Então, eu tenho que saber a minha estrutura de custo. Não conhecer a estrutura de custo, como eu escrevi, é insano. Precificar com base no que os colegas estão cobrando é insensato. Calcular, entre aspas, né, com o método de protético vezes 3, cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Né? Como é que você faz a sua tabela? Pega o valor do protético vezes 3, não faz o menor sentido. Menor sentido. Tá bom? Então aqui você está perdendo uma grana forte. Ó, pra você ter uma ideia, quando a gente faz a MCU, que é um cálculo de lucro por procedimento, uma tabela normal de um dentista normal, tipo, metade da tabela está dando prejuízo e metade está dando lucro. Às vezes lucrinho ou lucrão. E aí o cara trabalha para caramba e não sobra dinheiro. Por quê? Porque quando ele faz esses procedimentos aqui, dá lucro. Mas quando faz esse, dá prejuízo. Este lucro vem para cá durante o mês e você não percebe. Então, no final, não sobra nada. O que está acontecendo na vida? Custo invisível. Você está tendo prejuízo em vários procedimentos seus. Este lucro que dá nesse procedimento, comeu ali. Você não percebeu. Você não está vendo a vida passar. Precificação errada é destruidora. E, cara, eu diria que 100% da galera aí tem preço feito errado. Tributação, gente do céu. Lucro real, lucro presumido, simples nacional, no anexo 3, no anexo... As pessoas fazem tanta confusão com relação a isso. Você precisa consultar alguém que não seja o seu contador. Por quê? Porque, assim, com o perdão da expressão, mas contador, o seu, é preguiçoso. O seu. Por quê? Por quê?
Ele quer te falar o mais fácil, tá? Então você precisa você vai consultar qual é o seu melhor modelo com alguém que não tem a chance de ser seu contador. Procura alguém de outra cidade, de outro estado, e fala assim, eu quero te contratar para você analisar, e fala assim, qual é o melhor modelo para mim? E eu não vou te contratar como contador, quero te contratar como analista. Você vai analisar para mim e falar como consultor, qual é o melhor modelo? Tal. Aí você vai pedir para o seu contador e fala assim, eu quero que você faça esse. O seu contador, não, é esse aqui, porque esse aqui é mais fácil para ele e tal. Tá certo? Então, pague bem o seu contador se ele realmente estiver fazendo um bom trabalho, né? Isso aqui mata um monte de coisa, né? Eu não vou entrar em detalhe agora de tributação, mas eu pego muito caso, muito. Peguei essa semana passada um caso, vou falar bem rapidinho aqui. Quando você tem um modelo de lucro real, você apura, né? O que entrou menos o que saiu, quanto deu de lucro, pega aquele valor que deu de lucro, cobra os impostos da pessoa jurídica, né? E quando, então, é isso. Quando a pessoa está no regime de lucro presumido, eu não preciso mostrar para o governo o que eu gastei. O governo vai olhar, eu só preciso mostrar para o governo o que eu emiti de nota, né? Ou seja, o que entrou, né? O que entrou. O que eu emiti de nota, ele presume que 32% do que entrou é o lucro e faz a tributação, igual como se fosse ali no lucro real, só que o lucro, ao invés de ele apurar o lucro, ele deduz, ele presume o lucro. Essa é a diferença. Então, no lucro real, entrou tanto, saiu tanto, eu pego o que de fato deu de lucro e tributo. No lucro presumido, eu pego só o que entrou, presumo o lucro, né, e faço o imposto. Então, só que o governo presume 32%. Então, se na vida real você tem só 15%, só tem só 15, se você tiver no lucro presumido, você vai pagar o dobro de imposto. Porque na vida real você está tendo só 15, você ia pagar esse imposto. Mas você está deixando o governo achar que você está tendo isso aqui de lucro, você está pagando o dobro. Entendeu? E não está percebendo. Isso só vai poder mudar agora em janeiro do ano que vem. Então, geralmente, clínica, quando abre, ela fica um tempo ali no prejuízo. Então, o que eu recomendo? Abriu a clínica agora? Lucro real no primeiro ano. Aí o contador veio com uns papos furados. Não, veja bem. Vai ter mais fiscalização? Que fiscalização para um consultório, uma clínica que está abrindo? Fiscalização é aquela empresa que fatura 8 milhões por semana. É isso que eles vão. Não vão olhar para a clínica, não. Relaxa. E mesmo assim, se olhar, se não está fazendo tudo certo, qual o problema? Enfim. Outro custo desse invisível aqui é vender errado também, né? Não saber vender. Aí não sabe vender, começa a dar desconto, 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 não sei vender, desconto, 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 e você não percebe que esse desconto matou o lucro que você tinha calculado que você teria. Então, horrível também, né? Esse é um dos piores. Esse aqui é um dos piores, dá para a gente ficar horas falando aqui. Pagaram o colega errado. Então, assim, para começar, jamais pague porcentagem, mas jamais, hipótese alguma. Quem já me viu falando aqui, já me conhece há mais tempo, já foi meu cliente, foi meu aluno, sabe que eu tenho urticária com esse assunto. Não pague porcentagem, nem receba porcentagem, não faz o menor sentido. Isso é carcomido, velho, Neandertal, né? E você começa a mexer com planilha, você vê que isso não faz sentido. E provavelmente, se você está pagando 50%, se você está pagando 50%, eu vou dizer que com 99,9% de acertar, você está no prejuízo. Porque a margem que você tem por procedimento não chega a 50%. Não chega. Então, você está pagando 50% para o colega e você está no prejuízo. Tá bom? Depois monta a sua planilha que a gente vê isso junto, mas de boa. Posso afirmar. Então, tá errado. Tá dando bem mal isso aí. Antecipar cartão de crédito, pelo amor, né? Só faça isso se não tiver jeito mesmo, não tem o que fazer, meu Deus do céu, estou precisando de grana, então vou antecipar. Porque antecipar cartão de crédito, cara, é um dinheiro caro. Então não faça isso. Para que eu vou fazer isso, né? Começa a ter uma gestão do fluxo de caixa, para você saber que, mas se eu fizer isso, eu não tenho dinheiro no mês. Por quê? Lembra do primeiro erro que eu já falei lá atrás? Por quê? Porque não fez a empresa enriquecer, a empresa não tem capital de giro, a empresa não está saudável, a empresa não tem reserva. Então eu preciso desse mês. Se eu preciso desse mês, eu vou antecipar. Correto, beleza, vou antecipar. Mas se eu não tenho nunca, porque sei lá, você está há 10 anos fazendo isso, será que você nunca conseguiu fazer certinho o seu trabalho de organização aí? Nunca. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no seu caminho do lucro aí, tem alguma coisa errada, né? Tá bom? É isso. Quando a gente fala de governança corporativa, que é só para a gente fazer um comentário ou outro,
só para a gente ir concluindo essa nossa conversa, né? Condomínio não é clínica, o que eu quero dizer com isso é que muita gente chama de clínica, o que na verdade não é, né? Juntou dois, três coleguinhas e falou assim, vamos rachar aqui um lugar, o aluguel, rachar o aluguel e contratar uma secretária comum para todo mundo, isso é um condomínio, isso não é clínica. E eu nunca vi um condomínio dar certo no longo prazo, tá bom? Isso não é clínica. Clínica, ela pressupõe um caixa único. Por isso a gente chama isso de DRE gerencial. DRE é demonstrativo de resultado do exercício. Para a gente gerenciar, a gente gosta de ver desse jeito que eu vou te mostrar aqui, ó. Você coloca numa folhinha assim bonita, coloca assim, primeira linha, tudo que entrou de dinheiro. Você pode até fazer uma divisão, uma linha para o particular e uma linha para o convênio, por exemplo, que é bacana, que é legal de ver assim, mas caixa único significa, se eu tenho sócios, não importa, nós somos sócios de uma pizzaria, né? Ou sócios de uma clínica. Não importa qual a origem, se veio de mim e do meu sócio, não importa. Nossa clínica, nossa empresa, empresa é empresa. Então, num caixa único. Aí a gente paga todos os custos fixos que tiverem, salários, tudo que tiver. Aqui, se a gente combinar que tem alguém, um dos sócios tem salário, se a gente combinar, olha, você, doutor José, vamos combinar que você faz a administração aqui? Tá bom, e a clínica vai te pagar 5.000 para você ser o administrador. Eu não quero nem saber desse assunto. Eu sou o outro sócio, tá bom? Então, você vai lá, Serginho, você vira o nosso administrador, e por ser nosso administrador, fazer tudo, conversar com o contador, eu não tenho saco, eu não quero ver, você faz 100%, tá bom? Tá. Então você ganha 5.000 reais por mês para isso, para ser nosso gerentão. Se a gente combinou assim, ele vai ganhar ali no Prolabore fixo. Se não tem isso, gente, essa linha não existe, ok? Aí você vai colocar todos os custos variáveis que você vai pagar no material, lembra? Material, protético, etc. Todos aqui, exceto dois, na verdade, né? Exceto os impostos variáveis, aquele sobre nota, e também exceto a produção do sócio, que é opcional, se você assim quiser. Por exemplo, nós somos dois, três sócios. Aí eu produzi um monte de canal, ele produziu um monte de pério, ele produziu um monte de dentística. Então a gente vê o que cada um produziu, separe os papéis. A gente vê o que o doutor João, o Carlos, o Pedro, o Plínio, cada um produziu e a gente paga a eles. A clínica que está pagando, com um caixa único, pagou a mão de obra. Porque se não fosse o Plínio, o Sérgio e o Carlos, ou a Pedrita, ia ser o outro fulano. Então, a gente paga para a gente, beleza. Aí, isso vai dar uma coisinha chamada lucro bruto. Tudo que entrou menos tudo que saiu, exceto ali impostos, ok? O que vai sobrar? Lucro bruto. Lembra que eu falei agora há pouquinho que deste lucro bruto o governo vai calcular um imposto? Então, agora que vem o imposto. Deste lucro, vamos pagar o imposto e esqueci ali. Imposto e os investimentos. Então, do lucro é que vem agora isso. Do lucro que deu é que eu faço investimento. Por quê, Plínio, que o investimento não vem lá nos custos antes? Porque não faz sentido eu fazer investimento se eu não tive lucro. Não faz sentido, né? Até faz, se a gente enxergar um negocinho que a gente chama isso no mundo corporativo de alavancagem, mas não vou discutir isso com vocês hoje aqui. Então, do lucro que eu tive, eu estou marcando assim, imagina você marcando desse jeitinho aqui, né? Você marca lá se teve algum investimento, que você gastou por investimento, melhoria, curso, consultoria, sei lá, e os impostos, aí vai dar uma coisinha chamada lucro líquido. Esse é o lucro de verdade. Deste lucro de verdade, você tira tudo, certo? Não, já falamos isso aqui no começo. Não, porque a empresa tem que enriquecer. Então, parte desse valor eu combino com os meus sócios que fica na reserva, ou seja, a gente vai deixar na empresa, vai enriquecer a empresa, e parte a gente tira, conforme os sócios, conforme as cotas. Então, nós somos três sócios, 33% cada um tira 33%, independente do que eu ganhei como dentista, que eu podia ganhar ou não. Três sócios, pode ser dois dentistas e um não. Os dois sócios ganham como produção, cada um na sua proporção. Quem trabalhou mais ganha mais, quem trabalhou menos ganha menos. E se eu sou sócio, mas eu não sou dentista, na produção eu não ganho, mas eu ganho na minha cota de sócio. Na minha cota de sócio eu posso ter 90%. Imagina, eu vou ser sócio de vocês aí, a gente vai se juntar, eu, vocês dois aí, né? Eu, o Fernando e o Fábio, vamos montar uma clínica, nós três aqui. Eu vou ter 90% da clínica, mas eu nem vou para Goiânia. Então, eu só vou ser dono da clínica. 90% é minha. Eu vou botar grana, eu vou fazer a clínica, eles põem lá 10% cada um, 5 cada um, e a gente monta a clínica. Então, eles vão ganhar como dentista. Então, nós vamos combinar uma tabela, eles vão ganhar uma grana lá como dentista. Pra caramba, espero que seja montão. Vão trabalhar pra caramba, vai ter o maior prazer em pagar eles como mão de obra e mais outras mão de obras que a gente vai contratar.
Agora, quando der o lucro, a gente vai combinar que X% do lucro a gente guarda, né? E do que sobrar do lucro, 90% é meu. Porque eu sou dono da bagaça, entendeu? 90% é meu. Então, retirada do sócio na proporção das cotas. O pagamento da mão de obra na proporção da mão de obra. Se outra pessoa, ele vai pagar na proporção da mão de obra, certo? Você contratou o doutor Tiago. Você vai pagar para ele baseado em quê? Doutor Tiago, se ele produziu mais, você fez um implante, você paga um implante. Fez dois, você paga dois. Fez cinco, você paga cinco. Certo? Certo. Então, nada tem a ver com lucro. Produção é produção, lucro é lucro. Já falamos sobre isso. Esse é o demonstrativo que a gente vê, a gente consegue fazer a gestão com base nisso, fica a forma bacana da gente entender e assim que você vai fazer o seu trabalho interno aí. Tá bom? É isso. Deixa eu colocar aqui. Cadê o... Eita, tá acontecendo alguma coisa aqui. Foi? Não foi? Foi. Agora foi. Então, eu ia falar de indicadores ali, para indicadores eu ia dizer o seguinte, o que é importante é você sempre cuidar de ter números também. Para quê? Para que possa ter todos os números e acompanhar. Então, isso que a gente acabou de mostrar ali são números importantes da gestão da sua empresa, tá bom? Então, a minha mensagem aqui é essa, né? Donos de consultório tendem a caminhar sozinho, cada um buscando soluções aos mesmos tipos de problema. Pessoas têm o mesmo tipo de problema, mas caminham sozinho. Minha mensagem é, não precisa ser assim, vamos fazer junto, caminha junto, ficar com outras pessoas, discutir com outras pessoas, enxergar o colega como um companheiro de jornada. Essa tem sido a minha orientação, tá bom? Se junte com outras pessoas, discuta esse tipo de assunto, compartilhe a sua dor com outro colega, não enxerga o colega como um concorrente, mas sim como alguém que vai te ajudar a fazer o projeto que precisa ser feito. Maravilha? Esse é o nosso recado aqui de hoje para vocês. Espero tê-los provocado o suficiente, né, para que a gente tenha um despertar de coisas aí que possa, enfim, dar um caminho, dar possibilidades novas para a gente aí. Tá bom? Fernando, fico aqui à sua disposição aí. Deixa eu parar aqui o compartilhamento para a gente conversar melhor aqui. Excelente, primo. Eu acho que tem muita gente coçando a cabeça aí, viu, parceiro? Essa é a intenção, é para ter mesmo. É, tirar da zona de conforto, né? É. Deixa Então eu eu procurei, você só. viu, que eu procurei fazer um caminho com uma lógica para que a gente pudesse tanto fazer a gestão propriamente dita, né, entender ali como funciona a coisa, como com uma lógica, né, que ela tem uma construção. Então, espero ter provocado a galera aí. Se tiver perguntas, agora estou à disposição, Com tá? certeza. Eu queria só relembrar os participantes da necessidade de confirmar a presença através do link que foi disponibilizado aí no chat e no finalzinho responder a enquete, que a gente precisa muito dessa avaliação para a gente continuar trabalhando nessa trilha aí de evolução, de melhoria das nossas, nas nossas ações, né? Vou começar pelas perguntas. Tá, vamos lá. Doutora Carolina Albernaz, ela faz o seguinte pergunta: Plínio, como o cooperado pode equilibrar e reduzir custos sem deixar de fornecer um atendimento de alta qualidade aos pacientes? Difícil responder, porque não sei quais são os custos que ela tem, né? Ah, deixa eu só fazer um primeiro comentário, que é Carolina, né? Carolina? Carolina Albernaz. Carolina Bernaz. Caroline, assim, talvez, ah, a sua pergunta tenha uma base de achar que toda redução de custo vai ser em prejuízo do paciente. Eu acho que, de certa forma, é isso que você está querendo interpretar, pelo menos. Não precisa ser necessariamente assim, não, tá? Tem custos que eu vou reduzir. Por exemplo, você viu essa lista que eu falei aqui de custos invisíveis? O que eu faria, em primeiríssimo lugar? Eu vou reduzir esses custos. Será que o seu modelo tributário está bacana? Nada tem a ver com o atendimento ao cliente, então não é em detrimento a ninguém, né? Será que o seu jeito de comprar material está sendo melhor? Será, né, modelo tributário, bom, antecipação de cartão não seria o caso da cooperativa, mas tem algum desses custos que você possa observar e fazer esta redução, né? Então,
primeira coisa é olhar esses custos operacionais e fixos que você pode ter. Talvez esteja gastando a mais com isso. O que eu observo também, eu aproveito essa pergunta para dizer, é que muita gente, quando me mostra que tem um gasto muito grande, quando a gente vai ver, na verdade está misturado o investimento, está misturado coisas que ela está fazendo porque ela quer, porque precisa. E aí fica difícil de ver. Então, o investimento não é para deixar de fazer. O que pode ter sido é que não era o melhor momento, ele não tinha caixa suficiente para fazer esse, né, para comprar esse laser agora. Eu quis comprar um laser de alta potência e, cara, não aguentei. E aí começa a ficar muito caro, começa a não ter lucro, começa a ficar apertado. Então, acho que minha resposta é essa aqui. A princípio, eu entendo que, acho que faz parte da sua pergunta, tá nas entrelinhas, de que toda redução de custo vai ser em detrimento de qualidade. Não é, e eu particularmente não gosto de pensar assim, não tem que ser. Lembra que eu também coloquei um slide dizendo assim que nosso objetivo como empresário é maximizar a satisfação do cliente? Então, jamais você deve trocar a busca do lucro por, né, a redução de custo por satisfação do cliente. Jamais. Se é para priorizar, priorize a satisfação do cliente, porque ele te traz mais lucro no médio e longo prazo. Seguindo com as perguntas aqui, doutora Caroline, novamente. E qual seria o primeiro passo para criar uma cultura de gestão de custos no consultório? Cultura de gestão de custos, rotina. Exato. Primeiro passo, excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. Criar um ritual. É assim que eu ensino com meus mentorados todos. O pessoal até brinca comigo, né, que eu sou meio neurótico com isso. Assim, a primeira lição, quer todo mundo aprender aqui? A primeira lição, crie uma rotina, um ritual. Vou falar o meu, por exemplo. Eu chego aqui na minha empresa todos os dias, neuroticamente. Eu chego aqui, neuroticamente, modo de dizer, força de expressão. Bom, primeiro eu tomo um café, que também faz parte da rotina, mas é disso que eu quero falar. Eu chego aqui, e é sério, eu venho aqui pro meu computador, e eu vou pegar, eu tenho uma planilha de números, né, os meus indicadores, uma lista no Excel. Então, eu vou pegar todos os números de ontem. Todos os números de ontem. Então, ontem, quanto entrou de dinheiro? Ontem, quanto saiu de dinheiro? Ontem, quantas pessoas ligaram, que são, a gente chama de lead? Ontem, quantas pessoas acessaram aquela coisa? Ontem, quantas pessoas... Tudo. Uma listinha assim. Eu faço isso, Caroline, Fernando, galera, eu faço isso sem nenhum exagero. Não dá 8 minutos todo o processo. Tá? Então eu olho para aqueles números, eu busco eles, alguns estão aqui em post-it que alguma pessoa, acho que tem até os de hoje aqui, ó. Ó, pessoas tá aqui, não joguei fora ainda. As pessoas da minha equipe deixam alguns post-its aqui e outros números eu pego. Então eu já sei, aquele número eu pego ali, aquele aqui, pego esses post-its, anoto tudo, anotei tudo, pronto. Eu olhei os números todos os dias. Então gestão de custo, Carol, com a intimidade do Carol aqui, olhe para o número todos os dias, porque o número começa a conversar com você. Então, este número aqui, quem pega é o fulano, é meu funcionário tal. Então, ele pega e deixa aqui para mim, antes de ir embora, ou logo cedo, enfim, eu que chego primeiro de todo mundo, então, antes de ir embora, a pessoa deixa aqui a informação. Entende? Assim, rotina, ritual. Primeira coisa para ter uma boa gestão de custo é ter a rotina, saber quem pega que número, aonde e aonde eu vou anotar. Se alguém me perguntar hoje, quanto eu gastei no dia 12 de março de 2007, eu te falo com precisão quanto e com que. Naquele dia, quantas pessoas entraram em contato com a minha empresa? Falo com precisão. Naquele dia, quantos contratos eu fechei? Eu te falo com precisão. Por quê? Porque eu anoto todo dia. Entendeu? Cara, isso é libertador. É um barato. Fazer todo dia é fácil, fácil, fácil. Hoje eu demoro 8 minutos porque minha lista é grande. Mas, cara, 2 minutos você faz tudo isso. Anota, pega o ritmo, pá, todo dia. Então, todo dia o número fala comigo. Eu estou olhando, eu sei de cabeça os números que eu tenho, se está flutuando ou não, quanto era. Agora, se hoje eu perguntar para você quanto você gastou de dinheiro, quantos clientes você teve, quantas pessoas faltaram, né, na sua clínica, sei lá, na primeira semana de agosto, você já não lembra, não é? Então, assim, todo dia, quantos pacientes vieram ontem? Quanto dinheiro entrou ontem? Quanto saiu ontem? Anota. Pega essa informação, anota. Então, o primeiro passo da gestão é criar rituais, rotinas. Com rotinas, você começa a ter números para poder fazer o resto.
contas separadas, etc, etc. Acho que é o passo zero, né? O que mais? Continuando aqui com a doutora Caroline ficou ligada, hein, Plínio? Eu tô vendo, hein? Vale a pena a terceirização de serviços não essenciais? Geralmente sim. Geralmente sim. Mas depende. Depende, por exemplo, ela está falando de talvez empresa, segurança, esse tipo de serviço, eu imagino, suponho, né? Então, geralmente sim. Eu já tive várias clínicas, várias, né? Nas minhas clínicas eu usava serviço, usei faxineira, própria, mas depois eu vi que contratar fora era muito melhor. Mas você não tem férias, você não tem nada, você paga um valor e toca o barco. Eu acho que não foi isso que ela quis dizer, não. Não foi? Então, Eu qual que acho foi a que ela quis pergunta? dizer o seguinte: aqueles procedimentos que ela não elenca como ela mesmo executar, se Hum, valeria a pena trazer algum colega e passar para ele ah, é? esses trabalhos. Eu Será que foi supus essa a dessa pergunta? forma. Então tá bom. Bom, se for isso, tem que fazer conta. Aí só vou dizer o seguinte, se fosse aquela outra pergunta, também tem que fazer conta, mas geralmente sim. Agora, essa outra pergunta tem que fazer conta, depende de quem, qual é o acordo, né? Vou trazer um outro profissional para atender, é isso, né, que você falou, Fernando? Você achou que Eu era essa a suponho que pergunta, sim. né? Tem que ver a Se for estrutura isso, dela, né? Também. tem que ver a estrutura. Então, se for essa pergunta, vai depender, né? Por exemplo, não vai poder pagar em porcentagem de jeito nenhum. Eu sou completamente contra isso. Então, vou ter que construir uma tabela. Para fazer a tabela, eu tenho que entender minha estrutura de custo e ver quanto eu posso pagar, quanto que cabe. Quando eu vou trabalhar para uma operadora, não importa qual, geralmente eu não tenho tanta margem assim para ficar dividindo com pessoas, né? A margem que eu tenho como cooperado é para eu fazer, por exemplo. Eu não tenho margem para ficar distribuindo para um monte de gente fazer para mim. Não rola, né? Eu acho que isso é meio óbvio, todo mundo sabe. Então, depende o quê, como vai fazer. Pode chamar para fazer uma área complementar. Por exemplo, eu quero fazer prótese, mas eu não faço pério. Traga alguém que faz pério para mim, porque vai complementar, complementa o meu serviço. Eu consigo vender mais próteses se o cara está com a pério bem feita. Então, eu vendo outro serviço também. Eu complemento, mesmo que eu não ganhe tanto com aquele. Então, vai depender de uma continha. Se é esta pergunta, geralmente vale estrategicamente, vai ter que fazer conta. Não é sair contratando malucamente, tá? E só aproveitando a oportunidade, a sua fala aí, quando você fala na cooperativa, a margem é para ele mesmo fazer. Só reforçando aqui para os colegas, lembrando que na cooperativa a terceirização ela é proibida Isso estatutariamente, do ponto de vista de modelo de negócio, que a cooperativa era para levar trabalho e renda ao cooperado. ao Se ele cooperado. terceiriza, ele está indo Uhum. contra o princípio fundamental do modelo de Bem, negócio, que é eliminar definitivamente a terceirização do serviço, né? bem lembrado. Deixa eu ver Eu, se eu falei mais só um. eu falei só ponto de vista da grana, você falou do ponto de vista do modelo de Eu negócio. só peguei a linkada aí, E os dois, ou seja, educação cooperativista, né? nem no modelo pode e nem Mas, na grana faz sentido. Então, é. não tem motivo para quê? Matheus, mais alguma pergunta? Dr. Clever fez uma colocação aqui que eu não entendi se foi pergunta ou se foi afirmação. Afirmação. É, Ver se teve mais alguém. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser entrar em contato comigo, tá? Naquele último slide tinha lá pequenininho, se quiser eu passo para vocês. Tem meu contato do meu Instagram, que é plinio.tomás, né? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, dá uma olhada lá. Aliás, me segue. Tem o meu WhatsApp, se quiser pode perguntar também. Ou via vou, o pessoal de vocês aí da cooperativa, me passa a pergunta também. Eu fico à vou disposição. colocar fazer três leituras aqui de felicitações. Doutor Henrique Tavares, Plínio, sempre um prazer te escutar e participar Ô, dos seus grande. cursos. Um forte abraço. Grande Henrique. Doutora Regina Araújo, muito bom, parabéns, Obrigado. pelo curso. É, Aliás, foi show. O Henrique Tavares me deu um vinho de presente. Henrique, show de bola, viu, cara? Valeu pra caramba. Curtimos já era esse presente, eu já consumi. Você deu o exemplo de pizza, dizem que é um É, exímio pizzaiolo, hein? é. Não experimentei, mas já vi as fotos. As A fotos da fama é pizza do boa, viu? Henrique. Olha, as fotos são assim de.
As fotos têm até cheiro, cara. Cara, cara, Eu creio que a doutora Caroline colocou aqui também, legal. falando que sua fala foi perfeita. Obrigado, Carolina. Obrigado. Obrigado pela Eu sua acho que, participação, pelas perguntas aí que ajudou a gente a ter um tempo mais gostoso aí também. Valeu. bom, acho que a gente caminha agora para, já são 20h50, nós começamos rigorosamente na hora, por Uhum. respeito àqueles que chegaram no horário, né? Plínio, eu, em nome da Uniodonto, em nome do Dr. Fábio Prudente, presidente, gostaria de agradecer mais uma vez essa parceria. Sempre que a gente faz uma pesquisa aos cooperados, esse Unicina ele foi idealizado, os temas foram sugestões dos cooperados. E aí, sim, Legal. acho que esse é um legado que você deixou na pessoa também do ex-conselheiro de OQS, doutor Henrique Taniguchi, a preocupação e a necessidade de a gente preparar o cirurgião dentista para a gestão da sua clínica, para do seu consultório. Então, toda vez que se Importantíssimo. coloca o tema em gestão, o seu nome vem à baila e o pessoal sempre quer te ouvir em Uma honra, respeito à uma sua honra. história, em respeito ao resultado que aonde você passa, você deixa. Então, assim, Maravilha. nosso mais sinceros agradecimentos e espero, sinceramente, eu na condição de diretor administrativo e responsável hoje com a reforma estatutária pela OQS, desejo que essa parceria ela se repita por muitos e muitos e muitos anos, tá ok? Um grande abraço. Aproveitando É. também, lembrar os cooperados que aqui agora estão presentes, que essa trilha de conhecimento do Unicina continua até dezembro, serão mais quatro cursos. O próximo encontro vai ser dia 28/9, também podendo participar, além dos cooperados, a equipe auxiliar dele. E o tema é experiência do paciente e lições para o dia a dia do consultório odontológico, com a doutora Gisele Alves. Aí, Plínio, um tema que acaba que agrega a sua fala que você vem nesses últimos anos colocando. Gostaria de agradecer a presença de todos os cooperados. Hoje nós tivemos aqui a presença de 32 cooperados que estiveram aí dividindo conosco esse momento, dividindo conosco o nosso tempo. Agradeço a todos e aguardo novamente, por o dia 28/9, um novo encontro para dar seguimento a esse projeto do Unicina. Declaro encerrada a nossa live. Abraço a todos e saudações cooperativistas.